Beleza, mas e se você saísse pra trabalhar e descobrisse que a sua mulher te meteu o chifre nesse tempo? Bom, isso aconteceu com o nosso querido protagonista Yao Bing. E para recuperar a sua esposa, ele teve que se submeter a certas situações. Antes, o nosso querido prota até se humilhava para os outros, mas agora ele fará com que todos se curvassem perante ele. É claro que se vocês gostarem e quiserem a continuação, comentem aí, dá aquela moralzinha, pô, mete aquela bala no like e se inscreve. Porque, meus queridos, eu quebrei a minha mãozinha e pra editar isso aqui tá sendo muito complicado. Então comenta aí. A história inicia com um jovem que trabalha em um hotel, desempenhando as suas funções com excelência todos os dias, cumprindo também todos os seus objetivos. Ele comentou com seu amigo Yao Bing que o cliente do quarto 2201 acabara de sair e que ele deveria se apressar para lá. Yao Bing era um empregado doméstico que limpava os quartos de um hotel diariamente e sabia que precisaria cumprir todas as ordens de seu chefe. O amigo disse isso a Yao, que respondeu que já estava indo, pensando até que ele precisava apenas guardar um pouco mais até receber o seu salário para pagar a sua educação. Yao Bing também pensava que a sua mãe poderia descansar um pouco por 2 dias, em vez de sair cedo todas as manhãs para vender panquecas e alguns outros itens. Nesse momento, a porta do quarto do hotel se abriu e o hóspede começou a sair, sentindo-se bem descansado do seu tempo ali. A jovem saiu do quarto junto com um cara, e ela também notou uma pessoa conhecida no hotel congelando no lugar. Yao Bing, era o nosso protagonista, olhou para a jovem e a reconheceu, perguntando se realmente era ela e por que raios ela estava naquele hotel. A garota era Xiao Bei, a namorada do protagonista, que ficou surpresa, questionando sobre o que ele estava fazendo ali e por que tinha ido até aquele lugar, querendo ouvir uma resposta dele. O garoto ao lado de Xiao Bei começou a rir e comentou que obviamente Yao Bing trabalhava em um hotel e não tinha dinheiro para alugar um quarto. O menino abraçou Xiao Bei e perguntou ao protagonista se ele tinha algum dinheiro para ficar em um hotel como aquele, mas o protagonista ficou extremamente irritado e decidiu punir o imprudente, derrubando todos os seus itens sem dar importância a isso. Yao Bing agarrou o menino pelo pescoço e perguntou o que ele estava se permitindo fazer, querendo uma explicação daquilo. De repente, Xiao Bei rapidamente agarrou Yao Bing e pediu para ele não machucar Gu Shuai, prometendo que ela mesma explicaria tudo para o prota, ao que o mesmo ficou muito surpreso, perguntando a Xiao Bei por que ele estava agora protegendo Shuai, achando tudo aquilo muito estranho e sem entender bulhufas. Nesse momento, Shuai se virou e quis bater no prota enquanto ele estava conversando com sua esposa, sem esperar ser atingido. Gu Shuai deu um golpe em protagonista que foi lançado para o outro lado devido à força do golpe. Xiao Bei ficou em choque, não esperando por essa reação do cara. Gu Shuai agarrou a cabeça do protagonista, levantou-se e perguntou se ele realmente queria enfrentá-lo, acreditando ser mais forte dali. Ele disse a Yao que Zheng Xiao Bei era sua namorada e que ela ainda estava com ele, perguntando como que ele não conseguia entender isso. Gu Shuai disse ao protagonista que alguém inútil como ele não poderia competir com o rapaz e que não era digno de Xiao Bei, que era uma boa pessoa. Shuai jogou dinheiro no protagonista, ordenando que ele pegasse tudo aquela grana e saísse imediatamente de sua vista, pois não queria nunca mais ver a cara daquele maluco. Xiao Bei olhou para Yao Bing querendo ajudar o ex-namorado, mas precisava ouvir o novo namorado, Gu Shuai, e o mesmo começou a sair junto com a garota, abraçados. O prota ficou deitado no chão sem poder fazer nada. Aos poucos começou a recobrar a consciência, percebendo que estava fraco e que ainda não poderia punir Gu Shuai, mas sabia que tudo isso mudaria em breve. A verdade é que os dois estão errados, tanto a namorada quanto o cara, então não tem por que se punir o cara, sendo que ela que estava namorando, não o cara. Enfim, não puna ninguém, só vai embora. É isso. Yao Bing pensou que Gu Shuai poderia continuar por enquanto, mas ele precisava esperar até enriquecer e pagar o preço, garantindo sua segurança. Deitado ao chão, o protagonista refletiu que todos pensavam que ele não poderia fazer mais nada contra os ricos, mas ele sabia que tudo isso mudaria um dia. Ele se empenharia ao máximo para analisar o plano e naquele momento algo começou a acontecer, fazendo Yao Bing perceber que deveria acreditar em si mesmo, pois assim poderia mudar o seu destino. Quando a noite chegou, Yao Bing subiu ao telhado do hotel, onde pensou que o ar fresco ajudaria a clarear a mente e refletir sobre tudo. Sentado agora no telhado, o protagonista observou o céu claro, repleto de estrelas e um sistema com alvos que apareceu diante dele. Na rua, as pessoas se reuniram perto de uma fogueira, pensando que aquele era um dia especial e que era bom estarem ali como amigos, celebrando juntos, claramente. Todos ao redor do fogo acendiam as coisas e pensavam que tudo estava funcionando perfeitamente, fazendo tudo da maneira correta. Já era tarde, o protagonista percebeu como estava bonito ver as fogueiras acesas e as pessoas se divertindo em um ambiente acolhedor. Yao então notou que era uma noite de lua cheia em julho, o mês do sol, e que todos celebravam juntos aquele dia. O prota olhou para o sistema pensando que a expansão do mundo subterrâneo era estranha e que ele nunca tinha visto nada parecido. No sistema principal havia uma missão para um novato capturar o fantasma e experimentar o medo do primeiro nível, na área de Esmeralda da casa. O prota viu o endereço da cidade Esmeralda no terceiro andar, quarto 301, e pensou que isso não era longe do seu lugar, o que era bastante inesperado.
esperado. Yao Bing não conseguia acreditar que o processo de expansão do mundo subterrâneo incluía capturar fantasma e que havia um fantasma perto de sua casa. Ele precisava demais completar essa tarefa para receber a recompensa imediata de um talismã da sorte que suprimia os bichos em seu mundo. Yao Bing até olhou para a tarefa do sistema refletindo sobre aquilo. Ele ainda não conseguia acreditar que tinha que completar todas aquelas tarefas. O Prota percebeu que dentro do ponto de medo ele poderia comprar ferramentas no sistema, o que era muito interessante também. Bom, ele queria estudar o sistema e notou que o iniciante tinha uma vantagem especial, pois as suas feridas iriam sarar do nada. Ele achava tudo isso um absurdo, mas de repente todas as feridas que ele tinha começaram a desaparecer por completo e ele nem sequer sentia mais dor. Yao Bing olhou para sua mão percebendo que o sistema não mentia para o dono, se perguntando como isso era possível, ficando muito interessado em ver como esse sistema realmente funcionava. Yao Bing ficou surpreso, se levantando e se sentou de novo, percebendo que não estava sonhando e que tudo aquilo realmente estava ocorrendo. Ele não entendia porque suas feridas haviam cicatrizado de uma hora para outra e se questionou se todas as suas feridas e escoriações estavam completamente curadas, pois ele nem sentia mais dor, embora recentemente tivesse sentido muita dor. Yao Bing percebeu que parecia ter adquirido um poder enorme e que estava gostando disso, decidindo estudar o sistema e descobrir tudo sobre o mesmo. O Prota pensou que ao trabalhar para desenvolver a expansão do mundo subterrâneo em sua vida iria mudar por completo, o que seria ótimo. Então ele começou a sair dali pensando que todas as pessoas deveriam esperar por ele e que ninguém mais poderia insultá-lo, pois agora ele daria a volta por cima. O Prota tirou seu uniforme de trabalho e saiu do hotel, certo de que mudaria toda aquela situação para melhor para tudo sempre. Alguns minutos depois ele chegou em casa refletindo sobre o dia difícil que teve no trabalho, decidindo que deveria dar um tempo em todos os seus assuntos. Ele foi até o seu apartamento, pensando que agora ele entraria e esperaria até que a sua mãe não o repreendesse. Então ele entrou no apartamento e perguntou à sua mãe se era tarde demais quando ele chegou em casa e se desculpou por ter ficado fora. Mas a sua mãe disse ao Prota que era noite de lua cheia de julho e perguntou como ele resolveria se surgissem problemas. O Prota pensou que a sua mãe não precisava se preocupar, pois ele não tinha mais medo dos problemas. Ao contrário, os problemas que deveriam temer o seu sistema. Entrando na cozinha, Yao Bing viu muitos pratos deliciosos preparados por sua mãe e ficou feliz ao ver aquilo. Ele contou à sua mãe que era um verdadeiro milagre e ela sugeriu que o protagonista começasse a comer enquanto ela aquecia a sopa, esperando que ele gostasse de todos os pratos. O Prota começou a comer arroz e pensou em perguntar algo importante à mãe para aprender com ela o que ele ainda não sabia. Ele perguntou se alguém morava no quarto do outro lado da rua, mas a sua mãe respondeu que havia visto uma senhora sair de lá naquela manhã. Ela comentou também que a senhora era muito bonita, mais do que muitas estrelas, porém havia algo estranho. O Prota ficou interessado, perguntando o que parecia estranho, querendo saber a verdade, e a sua mãe explicou que pelo estilo e maneiras da senhora, ela parecia vir de uma família muito rica, porém morava naquela área há muito tempo, e era uma área ruim, o que não assustava nem um pouco, mostrando a sua coragem. Yao Bing pensou no que a sua mãe disse e considerou que a senhora deveria vir à meia-noite e lidar com os fantasmas em sua casa. Sua mãe interrompeu, dizendo que ela deveria parar de falar sobre isso, garantindo que a sua comida era muito mais saborosa do que a comida entregue na cidade. Naquele momento, o telefone do Prota tocou e ele calou a boca. Ele percebeu que tinha recebido uma mensagem se perguntando quem estaria escrevendo tão tarde da noite. Ele pensou também que a sua mãe havia dado uma ideia sem querer e ele precisava se disfarçar de mensageiro para não ser descoberto. O plano parecia excelente, então o protagonista recebeu uma mensagem de Xiaobei, que se desculpava e assumia a culpa, mas eles deveriam se separar para todo sempre. O Prota pensou no que tinha acontecido com ela e se houvesse problemas, eles poderiam resolvê-los juntos. Bom, aí é com você, né, cara? Eu não faria isso. A mãe do protagonista disse que ele deveria parar de jogar no telefone, ir para a cama e acordar cedo para ir à escola, mas o Prota disse que entendia e começou a terminar rapidamente todos os deveres e pratos, percebendo que a comida estava muito boa. Ele se deitou na cama, olhou para o celular e ainda pensava que poderia resolver os problemas, mas estava muito enganado. Xiaobei agradeceu ao protagonista, mas disse que ele não poderia resolver o seu problema, pedindo para ele esquecer ela. O Prota pensou que Xiaobei preferia se entregar àquele idiota de Shuai do que deixá-lo ajudar, percebendo que era inútil para ela. Ele entendeu também que deveria ficar mais forte e Xiaobei apenas deveria esperar por ele para que pudesse ajudá-la no futuro. Mas o protagonista gado não, mano. Ele percebeu que era hora de completar a tarefa do sistema, então foi até a casa da vizinha para encontrar fantasmas lá. Yao Bing se colocou diante da casa da vizinha sem medo, determinado a fazer o seu melhor para receber as recompensas do sistema. No entanto, ele achou o lugar muito assustador e, apesar do medo, superou o mesmo, bateu na porta e quis ter certeza do que iria encontrar lá. Não haveria fantasmas ali e o sistema inventou tudo, pensava ele. Ele queria verificar o proprietário e avaliar o testamento. Nesse mesmo instante, a porta começou a se abrir lentamente e o protagonista percebeu que realmente havia alguém na casa e precisava verificar
verificar. Ele estava muito assustado, sem entender quem havia aberto a porta, pois não viu ninguém e não ouviu passos se aproximando. Nesse momento, o sistema deu 10 pontos ao protagonista pelo medo e o proprietário imediatamente recebeu pontos porque começou a completar a tarefa. E Yao Bing pensou porque o sistema deu a ele 10 pontos, pois ele não poderia comprar nenhum talismã com aquilo, o que foi muito decepcionante. Ele começou a entrar no apartamento e percebeu que estava muito escuro, tendo que tomar cuidado para não cair enquanto procurava, seja lá o que fosse. Yao Bing notou uma luz acesa em um canto da casa e se perguntou que tipo de luz era aquela, já que todos deveriam estar dormindo por ser tarde. Ele começou a ganhar muitos pontos por seu medo, percebendo que era realmente assustador, enquanto o sistema testava todos os seus nervos. O sistema notificou ao protagonista que ele recebeu um tipo de espada para fazer exorcismo e muitos pontos de medo pela tarefa. Yao Bing pensou que 3 minutos já haviam se passado, mas ele nem sequer ouviu passos e não percebeu que havia entrado na casa. Ele olhou para o sistema e notou que um talismã e uma espada Koba apareceram em seus itens, então eles o equipou. Yao Bing caminhou lentamente até o banheiro, pensando que a senhora deveria estar lá, pois ele já verificara todos os outros cômodos. O prota foi ao banheiro, pensando que se ela não estivesse lá, poderia voltar para casa e adormecer, pois já estava muito tarde. De repente, o nosso querido herói viu algo importante no banheiro, congelou e ficou surpreso. Ele não esperava ver isso. Havia velas na pia e ao lado do espelho, e alguém havia preparado tudo com antecedência sem esperar convidados. Uma garota estava parada perto do espelho, imóvel, olhando-se em silêncio, aparentemente fazendo um tipo de ritual místico. O prota viu a garota no banheiro e ficou muito assustado, sem querer que ela o visse, pois ela parecia muito esquisita e medonha. Ele continuou observando a garota, que não havia se mexido ainda. O prota pensou que ela não parecia vê-lo, o que ele poderia terminar tudo rapidamente e sair do apartamento para não incomodar os fantasmas. De repente, a garota disse algo para ele e continuou dizendo coisas diferentes, mas ainda não percebeu o estranho em sua casa. Yao Bing olhou para a menina e ficou claro que ela estava chamando alguém através do espelho e não estava falando com ele, mas ele se perguntou quem era a senhora que ela esperava e que tipo de fantasma era aquele. Nesse momento, um vento soprou no banheiro, o que era muito estranho, pois não havia janelas. A menina continuou dizendo algumas palavras, pensando que tudo deveria dar certo para ela e que poderia fazer o que planejava há muito tempo. A vela no banheiro começou a se apagar e parecia que a menina estava conseguindo o que queria realmente, continuando a chamar o fantasma para casa. De repente, naquele instante, a garota se virou e olhou para o protagonista, que ficou chocado, paralisado de surpresa, sem conseguir se mover. Yao Bing percebeu que isso era um problema e queria sair dali de imediato. Fugiu rapidamente dali, mas uma mão conseguiu se aproximar lentamente do protagonista para agarrá-lo. Nesse momento, de repente, o fantasma agarrou o ombro de Yao Bing e perguntou se estavam procurando por ele, expressando sua felicidade em ver pessoas na casa de Yao. O prota sentiu a mão de um fantasma em seu ombro e começou a receber muitos pontos de medo do sistema, sem nem sequer saber o que fazer. Yao Bing adquiriu a habilidade da espada Yin Yang do sistema, e nesse instante, a garota se virou e disse ao protagonista para manter a calma. A garota aconselhou o protagonista a não olhar para trás, alertando que seria um grande erro. O fantasma agarrou o protagonista com as mãos e sorriu, enquanto Yao Bing percebia que precisava encontrar a ajuda do seu sistema e procurava uma saída para a situação. Yao entrou nos elementos do seu sistema, percebendo que precisaria usar o talismã de imediato. Caso contrário, o fantasma acabaria com ele ali e agora. Yao Bing então usou o talismã e um talismã de fogo apareceu em sua mão, permitindo que ele se protegesse do ataque do fantasma. O fantasma notou o talismã na mão do protagonista e percebeu que estava em perigo, necessitando se proteger. Caso contrário, seria expulso da casa. O fantasma começou a se afastar do prota, reconhecendo que ele tinha cometido um erro, e Yao Bing, determinada a não recuar, segurou firmemente o talismã, decidindo que não deixaria o fantasma escapar, e se aproximou do mesmo rapidamente, colocando o talismã na cabeça dele, resultando em um brilho intenso. Esse brilho ajudou muito o protagonista e o fantasma começou a gritar de dor, e o talismã imediatamente fez efeito, deixando claro que o fantasma havia cometido um erro e era tarde demais para se arrepender. O brilho envolveu toda a sala e o fantasma, em desespero, pediu ao protagonista para retirar o talismã, desejando falar com a senhora da casa. Yao Bing percebeu que o fantasma estava sofrendo e não queria prejudicar a sua saúde, e o mesmo desapareceu da sala, que ficou tomada por fumaça, enquanto o prota compreendia que o fantasma havia retornado ao seu próprio mundo. O sistema parabenizou o protagonista por completar a missão como novato. Ele capturou o fantasma e deu o primeiro passo rumo à expansão subterrânea. O sistema recompensou o protagonista com milhares de yuans pela tarefa, e o proprietário se perguntou se o sistema havia lhe dado milhares de yuans do submundo e não do mundo real. Yao Bing se virou, percebendo que no banheiro havia uma garota deitada ao chão, agora imóvel, parecendo ter sequer perdido a consciência recentemente. Yao Bing se aproximou da garota e perguntou se ela estava bem, querendo ajudá-la caso a chamada do fantasma tivesse machucado. Bing estendeu a mão para a garota, refletindo sobre o fato de ela ter invocado um fantasma, e se perguntou por que ela havia feito isso e quais eram as suas motivações. Afinal, por que alguém vai querer fazer um negócio desses, né? Yao Bing encontrou uma toalha no banheiro e queria cobrir a garota porque estava frio e ela poderia adoecer. Ele se aproximou da garota para cobri-la e pensou que nunca tinha visto antes. Ela parecia uma vizinha bonita, mas o protagonista cobriu a garota e queria ajudá-la, pois ela parecia muito cansada e nem sequer conseguia se levantar para ir ao outro quarto. Yao Bing pegou a garota nos braços e começou a carregá-la para um outro quarto, pensando que não poderia deixá-la no banheiro e simplesmente ir embora assim, sem mais nem menos. Ele então se olhou no espelho e de repente
repente percebeu que a menina estava olhando para ele. Ele ficou muito assustado porque sabia que ela não conseguia se ver, pois estava dormindo. Yao Bing observou a garota e percebeu que os olhos dela estavam fechados e pensou que havia sido um erro ir até a casa mal-assombrada à noite, que precisava sair de lá urgentemente, pois o seu coração não aguentaria o peso do medo. Ele esperava que tudo aquilo fosse apenas uma mera ilusão, parecendo que o fantasma observava através do espelho. O protagonista entrou no quarto e pensou que deveria colocar a garota na cama e sair rapidamente daquele local cheio de misticismo e fantasmas, percebendo também que a garota não havia recobrado a consciência, talvez assim também chocada com a aparição do fantasma no banheiro. Yao Bing percebeu que, se completasse muitas tarefas do sistema, poderia se tornar rapidamente uma pessoa forte e todos ficariam literalmente encantados. Ele notou que a garota realmente era bonita, como a sua mãe havia mencionado, e deveria falar com ela quando acordasse para conhecê-la melhor. Yao Bing refletiu que a sua mãe não havia mentido, pois a garota era mais bonita que todas as estrelas. Ele sentiu vontade de beijá-la, mas percebeu que não seria apropriado e nem ousaria fazer isso, pois era muito errado. Ele era uma pessoa decente e não queria cometer um grande erro. No entanto, naquele instante, a garota acordou e a sua mão voou rapidamente em direção ao rosto do protagonista, que nem conseguiu evitar o coitado do golpe. Yao Bing levou um tapa da garota, algo que ele não esperava, perguntando por que ela viu atingido, sentindo muita dor. A garota perguntou ao protagonista se ele sabia que acabara de destruir todo o seu negócio e que não estava brincando. Ela explicaria todas as informações para ele, mas o protagonista perguntou a que negócio ela se referia, mencionando que havia um fantasma no espelho e que se ele tivesse se atrasado, ela poderia ter perdido até a vida, pois ele havia salvado a garota, mas estava machucada pelo golpe, e perguntou por que ela estava atingindo ele do nada. A garota explicou que ela mesma havia invocado o fantasma e sabia que ele apareceria ali, mas o protagonista havia arruinado tudo, e ela explicaria agora os detalhes. Ele ficou surpreso achando que a garota havia enlouquecido e falava coisas sem sentido algum, parecendo até mesmo ter batido a cabeça recentemente no banheiro. A garota contou ao protagonista que tinha menos de um mês de vida e que queria prolongar a sua existência, o que a fez pensar se ela havia invocado o fantasma para isso. Ela estava interessada em descobrir como o fantasma poderia prolongar a vida de alguém. Yao Bing viu que o fantasma era uma mulher e que veio à Terra para encontrar o substituto, algo que era muito importante. Ele disse à garota que ela havia invocado o fantasma para continuar vivendo, mas explicou que vender-se ao submundo para prolongar a vida não significava substituir-se por outra pessoa. Yao Bing queria fazer mais perguntas e obter mais respostas, mas a garota o interrompeu, afirmando que vender-se ao submundo não prolongaria a vida. A garota disse ao protagonista que não pediu sua opinião e perguntou por que ele estava em sua casa meia-noite, ao que o prota suspeitava que alguém estava tentando tomar o controle do seu corpo para enganar os seus entes queridos. A garota ficou surpresa e disse que nunca acreditaria nele e não permitiria que alguém manipulasse seus problemas. E o protagonista tentou até acalmá-la, sugerindo que o fantasma que ela convocou era um bicho chorão, criaturas extremamente perigosas que buscam um substituto. E o protagonista acreditava que a pessoa que pediu para ela invocar o fantasma não queria que ela vivesse não. Mas a garota nervosa pensou em contar ao protagonista uma informação muito importante, esperando que ele compreendesse melhor a situação. Ela começou a explicar ao protagonista sobre o verdadeiro motivo por trás daquela invocação do fantasma. A pessoa que pediu para invocar o fantasma era o seu pai e ela não sabia que ele queria machucar a sua filha. Yao Bing ficou surpreso com suas palavras e pensou que ela havia tirado conclusões precipitadas, considerando que parecia que seu pai era uma pessoa mais desonesta. O protagonista sentou-se ao lado da garota, percebendo que precisava consolá-la, pois era um momento muito difícil para ela. Ela não esperava tal atitude do pai. O protagonista então cerrou o punho, expressando seu desagrado com toda a situação e a maneira como o pai dela conseguiu enganar a própria filha, desejando que ela morresse em agonia. O protagonista contou à garota que ele também passou por algo semelhante e sabia como era ser traído. Ele se ofereceu para ajudá-la com o problema e salvá-la. Então ele abriu o sistema principal, entrou na loja e pensou que conhecia uma opção que funcionaria com certeza. Ele comprou uma nota de suicídio no sistema, acreditando que isso definitivamente ajudaria a garota e evitaria sua morte prematura. A nota disso levava em consideração as datas de nascimento e morte de todas as pessoas, permitindo que o protagonista mudasse o destino de seus amigos. O maluco conseguiu tipo um Death Note, só que de calendário, tá ligado? Death calendário. Ele pediu à garota para não ficar nervosa, dizendo que sabia uma maneira de prolongar a vida dela, e perguntou se o seu nome Mo Xiao, e ela confirmou. O protagonista disse a Mo Xiao que era ótimo e pediu para ela esperar um minuto enquanto ele verificava tudo e avaliava se estava tudo certo ou se havia enganado. Xiao não entendeu as palavras do protagonista e pensou que ele queria usar esse atributo, mas o sistema informou que ela não tinha pontos de medo suficiente. O sistema notificou o protagonista que o atributo que ele queria comprar custava milhares de pontos de medo, dos quais ele ainda não possuía o suficiente. O protagonista ficou surpreso com o custo elevado e nunca imaginou que precisaria de tantos pontos de medo. Ele achou isso muito injusto, considerando que quase morreu ao capturar o fantasma e ganhou apenas 3.100 pontos de medo. O prota não conseguia entender como conseguiria uma quantidade tão grande de pontos em tão pouco tempo, parecendo impossível, e o seu plano havia falhado. Mo Xiao agradeceu ao protagonista e aceitou sua ajuda, reconhecendo que ele era uma pessoa bondosa por querer ajudar um estranho com um problema. No entanto, naquele instante, o protagonista segurou a mão da garota, decidido a não deixá-la morrer e prometendo que faria tudo ao seu alcance para ajudá-la e salvá-la, pois ela era muito querida por ele. Do nada, né? Mo Xiao disse ao protagonista que já era tarde e que ele deveria ir para sua casa, pois ela estava muito cansada e precisava descansar, ao que o mesmo começou a sair pensando que não iria esquecer aquela gentil garota e faria o possível para ganhar os pontos necessários. Ao sair,
sair, ele disse a Mu Xiao para nunca desistir, lembrando ela de que era mais forte do que uma campeã. Mu Xiao, por sua vez, disse ao protagonista que ele falava demais e que queria dormir, pedindo para ele fechar a porta de frente ao sair. Mu Xiao sorriu, percebendo que realmente sentia falta de um amigo como protagonista, alguém que pudesse confortá-la, em quem ela pudesse confiar também. O prota fechou a porta, refletindo sobre os acontecimentos inesperados da noite e como conheceu sua bela vizinha. Ele percebeu que precisava obter mais pontos para adquirir o atributo e o bilhete que permitiriam salvar a vida de Mu Xiao. Depois de voltar para casa e ir para a cama, o protagonista foi despertado pela luz do sol pela manhã, lembrando ele de que tinha muitos planos para o dia. O despertador do protagonista tocou e ele se levanta para começar a cumprir as suas tarefas, sentindo-se orgulhoso de si próprio e mantendo a calma. Ele acordou, desligou o alarme e pensou que havia dormido muito pouco e precisava descansar sem ser perturbado por fantasmas. Imediatamente o protagonista olhou para o sistema para verificar o que havia acontecido durante a noite e se havia alguma tarefa interessante com uma boa recompensa. O sistema então notificou que ele havia concluído a missão e perguntou se ele queria aceitar uma outra missão. A missão do protagonista era capturar o fantasma forte em um quarto da Western Pan House e na escola secundária da cidade, onde o protagonista leu a missão percebendo que se tratava da sexta sala do prédio da Western Pan, que não era a sua escola. Ele olhou para a data da missão e viu que seria no dia seguinte. Querendo obter mais informações, então, o protagonista pensou que se o sistema lhe atribuísse essa tarefa, algo terrível aconteceria na aula no dia seguinte. Yao Bing refletiu que hoje o fantasma estava no nível 1 e amanhã estaria no nível 3 e ele se prepararia para enfrentá-lo, lembrando-se então das palavras de Mu Xiao sobre seu pai, que lhe dizer para invocar um fantasma que ela não sabia de nada. Yao queria recusar a tarefa, mas percebeu que Mu Xiao confiava nele e esperava tanto a sua ajuda. Então, decidido, o prota aceitou a tarefa, prometendo a Mu Xiao que a salvaria, independente dos fantasmas e dos perigos ocorridos. Depois de sair de casa e chegar à escola, o protagonista pensou que agiria normalmente, como se não soubesse de nada. Então, sentado na aula, o protagonista reflete também que se soubesse o que iria acontecer, avisaria todos os seus amigos sobre tal fantasma. De repente, alguém se aproximou de Yao e derrubou todos os seus cadernos deliberadamente. Surpreso, o prota pensou que a pessoa responsável por isso iria se arrepender. Era Guo Shuai, que pediu ao protagonista para pegar os cadernos do chão, lembrando ele de que sua mãe havia trabalhado muito para comprá-los para ele. Mas que sujeitinho horrível! Ele pediu ao protagonista que se apressasse e disse-lhe que se perdesse todos os seus livros, não poderia comprar outros, o que seria um desastre. No momento em que o prota tentou pegar os seus livros, o seu amigo os pressionou com o pé, impedindo o protagonista de recolhê-los do chão. O amigo de Guo Shuai observava e sorria, querendo humilhar o protagonista e gostando disso, pois todos os seus amigos estavam sempre ao seu lado. Yao se perguntou por que Xiao Bei decidiu ser com alguém tão esquisito como Guo Shuai e depois descreve sobre seus sofrimentos e problemas. Alguns minutos depois a aula começa e todos os alunos sentaram em seus lugares, prontos para uma nova lição. Sem querer interferir com o professor, o protagonista, sentado na aula, pensava sobre o momento em que o fantasma de terceiro nível deveria aparecer e como é que ele saberia que havia chegado. De repente, a sua ex-namorada se levanta da cadeira recusando-se a se sentar, e os alunos não entendiam o que ela estava fazendo. Apesar das perguntas sobre o que havia acontecido e se ela precisava de ajuda, a garota não respondeu, assustando todos os seus amigos. No mesmo instante, Xiao Bei começou a gritar e ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo com ela. Parecia que ela estava até possuída e o seu rosto mudou repentinamente. Horrorizados, os alunos pediram ao professor que verificasse o que havia de errado com ela e sugeriram chamar até um médico para diagnosticá-lo. Ficou claro que eles precisavam de ajuda, mas a verdade é que não tinha ninguém qualificado. Bom, ninguém além do prota, que entendeu o que estava acontecendo com Xiao Bei e se sentiu obrigado a ajudá-la, pois ela costumava ser sua namorada e não era uma estranha qualquer. O protagonista disse à sua ex-namorada que a ajudaria rapidamente e pediu que ela aguentasse firme sem ser influenciada pelo fantasma, pois isso era muito perigoso. Nesse momento, Guo Shuai colocou a mão na frente do prota, impedindo o mesmo de se aproximar mais, perguntando o que é que ele pretendia fazer, e o mesmo não sabia nem como ajudar a garota, questionando o protagonista. O mesmo explicou que Xiao Bei não estava bem e precisava ser levado ao hospital, caso contrário, ela poderia ir de F, mas Guo Shuai questionou se o protagonista realmente conhecia o nome de Xiao Bei, lembrando ele de que agora ela era a sua namorada e não permitiria que o protagonista se envolvesse em qualquer assunto relacionado à garota. Bom, o cara deu um chifre no prota e tá com medo de tomar um chifre, né? A verdade é essa. Yao pediu ao Guo Shuai que levasse Xiao Bei à clínica, lembrando que se ele o odiava, deveria ajudá-lo, pois ela estava passando mal. No entanto, o Guo apenas sorriu e não quis permitir que o protagonista se envolvesse, e o mesmo trouxe Xiao Bei para mais perto, mostrando-se egoísta e pensando apenas em si mesmo. Guo agarrou o protagonista pelo pescoço e perguntou quem ele pensava que era para lhe dar ordens, dizendo para ele sair dali e não interferir nos seus assuntos. Os alunos acusaram o protagonista de ser covarde, mas quando Guo levantou e levou Xiao Bei embora, ele apareceu novamente quando ela passou mal. Um amigo pediu aos alunos que falassem mais baixo e perguntou quem teria coragem de enfrentar Guo Shuai, e o garoto mais forte e inteligente da sala. O prota queria usar uma lágrima de búfalo, feliz por ter lido livros de terror recentemente para ganhar mais pontos de medo. Ele deixou uma lágrima cair em seu olho, acreditando que o sistema havia dado bons conselhos e que funcionaria para ajudar os amigos. E Shuai se aproximou do protagonista, perguntando se ele atrevia a enfrentá-lo.
Após derramar a lágrima de búfalo em seus olhos, o protagonista viu uma energia negativa acumulada ao redor de Xiaobei e ela continuava fazendo coisas estranhas sob influência do fantasma, e o prota precisava ajudá-lo para salvá-lo. Xiaobei congelou naquele momento e o protagonista pensou que o sistema estava mostrando a verdadeira natureza oculta dela. O fantasma sorriu e Yao, percebendo que estava certo, correu em direção a Xiaobei, mas Gu Shuai impediu ele de passar de novo. Gu Shuai era muito forte e o amigo do cara observou o protagonista pensando que ele queria recuperar Xiaobei e tirá-la de seu irmão. Então Yao Bing disse a Gu Shuai para sair do caminho, avisando que ele se arrependeria se não fizesse isso. O amigo de Gu Shuai começou a rir, perguntando aos outros se tinham ouvido que o protagonista ameaçou o cara. E Gu Shuai disse a Yao para ir com ele e mostrar-lhe como se comportar corretamente com os amigos. Xiaobei observava a disputa entre os dois e de repente Gu Shuai foi agarrado pelos ombros por alguém que apareceu por trás dele e não entendia o que estava acontecendo e quem teve a coragem de agarrá-lo. Nesse instante, Xiaobei mordeu a orelha do amigo de Gu Shuai, que começou a gritar de dor pedindo ajuda dos outros, e os amigos de Gu Shuai caíram ao chão horrorizados com o que Xiaobei havia feito, percebendo que ela tinha enlouquecido por completo. O prota percebeu que o sistema acumulava pontos de medo das outras pessoas também, algo muito útil. O amigo de Gu Shuai sentou-se ao chão pedindo ajuda, pois Xiaobei não o soltava. Perguntou aos amigos por que ainda estavam parados e pediu que ajudasse o amigo a escapar de Xiaobei imediatamente. Os amigos correram para salvar o seu amigo e libertá-lo de Xiaobei, pois ele já havia perdido todas as suas forças e nem sequer conseguia mais resistir aos ataques dela. O amigo estava deitado ao chão, começando a recuperar a consciência, sem entender por que a garota o havia agarrado e mordido. Todos os amigos olharam para o chão e viram vestígios de ketchup, percebendo que Xiaobei era muito forte e não largava seu amigo de forma alguma. A garota se levantou na sala de aula, arrancando parte da orelha do amigo e não ficou satisfeita que seus amigos tivessem vindo em seu auxílio e o salvado do ataque. O homem ferido rastejava no chão, tentando se esconder da garota que o machucou. Ele não queria mais encontrá-la ali, mas de repente a garota o agarrou de novo, começando a morder toda sua outra orelha, pedindo ajuda de seu amigo para salvar. O prota continuava recebendo pontos de medo dos amigos de Shuai e achou interessante obter pontos dessa maneira. Contudo, Gu Shuai estava com medo de se aproximar da garota, temendo que ela pudesse machucá-lo e não sabia nem como lidar com a situação. Os amigos do cara perceberam que Yao Bing estava certo e que por não tê-lo ouvido, agora seu amigo estava ferido, quase indo de F, colocando todos em perigo por causa daquela garota. Yao Bing disse aos amigos que eles deveriam ser corajosos e salvarem seu amigo, lembrando que ele poderia perder a audição. Os alunos disseram a Gu Shuai que Yao Bing estava certo e se ele não ajudasse, poderia perder a sua outra orelha, sendo sua culpa como melhor amigo. Os alunos queriam que Gu Shuai parasse de apenas observar e agisse, virasse um homem de verdade para ajudar o seu melhor amigo. E o protagonista concordou, dizendo aos alunos que se ninguém fizesse nada, ele mesmo estava pronto para salvar Xiaobei, esperando que funcionasse. Yao Bing pegou seu talismã, pensando que se funcionou uma vez, poderia funcionar de novo com o fantasma de terceiro nível. Então o protagonista se aproximou da garota, que não queria largar o seu outro amigo, olhando com raiva para os outros alunos e ameaçando atacar. O prota então colocou o talismã na cabeça de Xiaobei, esperando que fosse o suficiente para acalmá-la, e a mesma imediatamente congelou, olhando silenciosamente para seus amigos de classe, enquanto o amigo de Shuai aproveitou a chance para fugir dali, evitando que ela o alcançasse de novo. Yao Bing percebeu que o simples toque do talismã na cabeça de Xiaobei foi o suficiente para acalmá-lo, o que foi incrível. E Shuai, ainda incerto, tentou encontrar uma justificativa para os seus amigos, afirmando que tinha razão de suas ações, e mesmo chamou Yao Bing de rato sujo, acusando o mesmo de ter ajudado Xiaobei por acaso, e ordenou que o mesmo saísse da sala de aula, dizendo que cuidaria de sua namorada sozinho. Shuai perguntou ao protagonista se ele queria se exibir na frente da turma, chamando o mesmo de desumilde. E quando Shuai tentou sair da sala com Xiaobei, o talismã do protagonista caiu da cabeça dela, causando preocupação. Os amigos do valentão pediram para ele fugir rapidamente de Xiaobei, alertando que ela era perigosa. E Shuai, surpreso, não esperava ver Xiaobei naquele estado. Ela olhou para o mesmo com os olhos predatórios e tentou atacá-lo novamente, pois o fantasma havia retomado o controle. Shuai começou a fugir de Xiaobei com todas as suas forças, mas ela o perseguiu, determinada a machucá-lo. E a mesma alcançou o cara, agarrando as suas costas e puxando com sua direção para puni-lo. Shuai tentou escapar, mas Xiaobei não desistiu, raspando um pedaço de suas calças. Ela continuou perseguindo o cara, que percebeu que somente o protagonista poderia ajudá-lo com esse problema. O mesmo desesperado pediu ajuda dos amigos, mas eles discutiam entre si sem querer ajudar, e o prota continuava recebendo pontos de medo de Shuai, percebendo que ele estava muito assustado com a garota. Apesar de ser a sua namorada, o cara finalmente pediu ao protagonista para ajudá-lo, admitindo que não conseguiria passar essa barra. Os alunos comentaram que Shuai estava com as calças molhadas de medo e incapaz de lidar com Xiaobei, e o protagonista decidiu usar um amuleto para derrotar o fantasma e salvar Xiaobei. Ele pegou o talismã e colocou novamente na testa da garota, esperando que isso mantivesse o fantasma sob controle. Yao Bing disse a Shuai para salvar Xiaobei, ele deveria fazer duas promessas: terminar com ela e se desculpar de imediato. O cara é um gênio. Mas Shuai aceitou as condições do protagonista, prometendo cumpri-las, então o protagonista pediu ao mesmo para dar um passo para trás, garantindo que ele salvaria Xiaobei. Shuai, hesitante, se afastou, perguntando a Bing se ele realmente faria isso. Com cuidado, ele começou a se afastar de Xiaobei, ficando muito feliz, mas de repente, naquele mesmo instante, Shuai saiu correndo da sala de aula, pensando em se esconder de Xiaobei para se salvar. O prota ficou muito surpreso e pediu a Shuai para se levantar, perguntando sobre suas promessas já esquecidas pelo próprio. De repente, alguém perguntou a Yao
Bing o que Shuai estava prometendo. Interessado em saber do que eles falavam e discutiam, o homem irritado queria descobrir rapidamente e resolver todos os problemas, responsabilizando o insolente pelo seu comportamento. O professor queria falar com Yao Bing pensando que ele tinha a ousadia de ser rude com Gu Shuai. O professor ainda estava na sala de aula esperando ouvir tais explicações dos alunos sobre o que havia acontecido, e ele resolveria tudo. Shuai disse ao professor que o protagonista estava brigando na aula, inventando fantasma para assustar os outros e insultando os alunos. Os alunos achavam que Shuai estava mentindo, mas sabiam que o professor acreditaria nele por ser seu sobrinho e o protegeria. Um aluno disse a outro que Yao Bing estava em apuros dessa vez e não poderia escapar da situação. Era como uma sentença. E o professor perguntou ao protagonista se ele se lembrava das regras ensinadas na escola, dizendo que não se importava com as atividades dos alunos, mas que aquele comportamento era inaceitável em uma escola. Então o professor mandou o protagonista sair da sala e se justificar, ao que o mesmo disse ao professor que não era ele, que todos os alunos poderiam contar a verdade, mas temiam irritar Gu Shuai. O professor disse ao protagonista para acompanhá-lo, imaginando que o diretor diria sobre esses outros truques, e ele não ficaria feliz. O prota então afirmou que não era do tipo que insultava os outros alunos, e que era Gu Shuai quem não admitia a verdade. Nesse momento, a garota apontou para Shuai, determinada a não perder e descontar nele. De repente, ondas negras começaram a envolver Gu Shuai. Ninguém viu o que estava acontecendo, achando que estava tudo bem. O professor perguntou ao protagonista se ele tinha provas para confirmar as suas palavras e mostrar que não estava inventando nada, e Shuai começou a sorrir, possuído por um fantasma que tomou conta do seu corpo completamente. Shuai, ainda sorrindo agora, era controlado pelo fantasma que podia fazer o que quisesse com ele. Então correu em direção a Xiaobei, dizendo que queria beijá-la e que ninguém o impediria. E ele a beijou, dizendo que sentia sua falta e que agora estavam juntos para sempre, inseparáveis. Os alunos comentaram que Gu Shuai era corajoso por fazer isso na frente de todos e que ele era considerado um cara legal. Eles disseram que o diretor pediu que tentassem de tudo e Gu Shuai veio até eles, perguntando o que diriam os alunos arrogantes. O professor, não satisfeito com o comportamento de Shuai, perguntou por que ele não tinha vergonha de se meter com a menina na frente de todos. Então ordenou que Gu Shuai parasse, alertando que poderia ter problemas e que os alunos poderiam denunciá-lo. Gu Shuai, sem entender as palavras do professor, perguntou do que ele estava falando e o que ele precisava fazer, mas o professor irritado mandou Gu Shuai para seu escritório para uma conversa séria, achando que deveria tirar Gu Shuai de lá antes que todos espalhassem boatos sobre o incidente na sala, e o mesmo disse ao tio que parecia muito velho e que não o amava. Não era uma piada. Ele subiu em direção ao tio, dizendo que sentia falta dele e que não iria deixá-lo ir. Os alunos ficaram chocados, achando que Shuai havia enlouquecido, e o professor pensou que o mesmo não controlava mais as suas ações, decidindo punir o insolente por tudo. O famoso feitiço virou contra o feiticeiro. O professor perguntou aos alunos presentes e pediu que Gu Shuai fosse retirado da sala, pois ele não queria mais proteger o amigo de Osu de qualquer mal. Queria afastar o amigo do tio sem entender por que estava se desonrando na frente de toda a turma. E o amigo tentou afastar Shuai do tio, mas de repente recebeu um forte golpe no estômago, ficando chocado por ter sido atacado pelo seu próprio brother. Todos os alunos observaram a situação e comentaram que Gu Shuai havia enlouquecido, não percebendo o que estava fazendo e armando uma armadilha para o seu tio. Naquele momento, o diretor da escola entrou na sala, curioso para saber por que todos os alunos estavam reunidos e olhando para uma só coisa. Ele olhou ao redor e percebeu que havia caos, se perguntando quem poderia resolver toda a situação complicada. A aluna pensou que ultimamente todos os alunos estavam se comportando adequadamente e que poderia ter mudado esse comportamento. Então a menina se virou e viu um homem atrás dela, permitindo que ele entrasse na sala. Ela ficou paralisada de surpresa ao ver o homem, que perguntou aos alunos o que estava rolando. Queria ouvir todas as informações sobre as ações dos alunos. Um aluno disse ao diretor que Gu Shuai estava assediando o professor Rainey e ninguém conseguia tirá-lo de lá. Inicialmente, o diretor não acreditou no que o aluno estava dizendo, porque era alguma coisa absurda. O diretor ficou bravo, perguntando novamente o que estava acontecendo e quis punir quem havia cometido tal ato. E Al, percebendo que o diretor estava ali e precisava corrigir a situação, ajudando Gu Shuai para que o fantasma saísse do seu corpo, discretamente moveu os dedos, acreditando que isso ajudaria Shuai, mesmo que não gostasse dele. O fantasma começou a perder o controle do corpo de Shuai e ele deveria se sentir melhor após usar o talismã. Shuai voltou a si sem entender o que estava acontecendo e se encontrou ao lado do tio empurrando ele. Nesse momento, o professor empurrou Shuai, que caiu no chão sentindo dor e tentando se lembrar do ocorrido. Uma aluna comentou que não esperava que o relacionamento deles fosse tão intenso. Shuai, sentado ao chão, olhou ao redor sem lembrar de nada do que fez e se perguntou por que seu tio estava bravo. Ele percebeu que alguém em particular não deveria ter visto suas ações. O professor notou que o diretor estava na sala, olhando diretamente para ele, sem encontrar palavras para o que vira. Os alunos começaram a rir pensando que Shuai havia se desonrado na frente de toda a turma. Um evento inesquecível, e o mesmo levantando-se decidiu encontrar o culpado pela sua vergonha e responsabilizá-lo. Ele chamou o protagonista de rato sujo, acusando mesmo de humilhá-lo e ameaçando esmagá-lo. Shuai correu até o protagonista, dizendo que o atacaria com toda a sua força. E o mesmo agarrou Yao Bing pelo pescoço, perguntando por que ele estava sorrindo, mas de repente recebeu um forte golpe no rosto do seu tio sem conseguir fazer nada contra o prota. Shuai olhou para o tio sem entender o motivo do golpe na frente de todos, e o professor perguntou ao seu sobrinho como ele ousava intimidar Yao Bing, exigindo que se desculpasse de imediato. E Shuai pensou que seu tio queria que ele se desculpasse
desculpasse com Yao Bing por ser um canalha e merecer uma surra. O tio disse a Shuai que o diretor estava observando e que ele deveria fingir arrependimento, prometendo se vingar de Yao Bing depois, não agora. O protagonista pediu a Shuai que se desculpasse novamente, exigindo honestidade, e Shuai, furioso, pediu desculpas ao prota, afirmando que não tinha intenção de ser rude. O diretor achou positivo que os alunos tivessem resolvido o conflito e recomendou que vivessem em harmonia. Ele pediu ao professor Ren e a Go Shuai que acompanhasse ao escritório para uma conversa. O professor seguiu o diretor, percebendo que a sua reputação estava comprometida e que precisava se desculpar, e Shuai não conseguiu perdoar o protagonista, prometendo se vingar e fazê-lo implorar por misericórdia mais tarde. Ele seguiu seu tio, esperando uma explicação para a raiva do diretor. Os alunos cercaram Yao Bing, elogiando a sua atuação e considerando ele um ídolo, e o protagonista feliz lembrou que precisava verificar como a sua ex estava, pois tinha passado pelo momento mais difícil de sua vida. Ele aproximou-se de Xiaobei, que continuava sentada em silêncio, e decidiu ajudá-la, ainda considerando ela como uma amiga agora. O prota ajudou a garota a se sentar, esperando que ela logo recuperasse a consciência após o incidente. Ele investigou o sistema e foi parabenizado por capturar o fantasma, continuando a expandir o seu mundo. Yao Bing recebeu uma recompensa do sistema subterrâneo e notou um ícone vermelho no canto indicando um alerta. Ele clicou para obter informações e descobriu que havia uma missão de nível 3 para capturar um bicho muito poderoso. Esse bicho poderia capturar fantasmas do mesmo nível que. A missão ocorreria na casa de Juan, no parque de diversões da Rua Seattle, em outra cidade, às 10 horas daquele mesmo dia. O protagonista pensou que possuía apenas 60 mil pontos no sistema e precisava de mais 40 para comprar o ingresso. Ele refletiu que quanto maior o nível da missão, mais pontos ele poderia ganhar. Então decidiu fazer o possível para completar a missão e salvar sua nova amiga. Ao sair da escola, o protagonista decidiu que não deveria ser preguiçoso e precisava cumprir todas as tarefas para também cumprir a sua promessa. Enquanto caminhava pela rua, alguém ligou para Yao Bing dizendo que era muito importante que ele deveria ouvir antes de sair. A pessoa informou que às 9h30 da noite, uma pessoa queria encontrá-lo no parque de diversões, pois tinha algo importante a dizer. E o prota perguntou ao aluno por que aquele cara estava procurando por ele à noite e por que havia enviado outra pessoa para dar o recado. O garoto se aproximou de Yao Bing dizendo que aquele cara estaria esperando por ele às 9, enfatizando a importância para não se atrasar. O garoto mostrou a foto a Yao Bing, que ficou surpreso e incrédulo ao ver a imagem de Xiaobei amarrada em uma cadeira no parque chorando. Estava claro que ela havia sido sequestrada e o protagonista decidiu que iria salvá-la e correu rapidamente para o parque, pensando que a sua namorada ou ex-namorada poderia aguentar firme, pois ele certamente a salvaria e puniria os sequestradores. O prota chegou ao parque e começou a pensar em um plano para salvar a sua ex, pois os sequestradores poderiam capturá-lo também. Muitos garotos esperavam pelo protagonista no parque, felizes em vê-lo querendo discutir problemas severos. Yao Bing perguntou a Jino onde estava Xiaobei e exigiu vê-la para garantir que ela estivesse bem antes de discutir qualquer coisa. O mesmo disse ao protagonista que se ele ousasse tocar na garota, a traria de volta e não interferiria em seu encontro. Ele propôs um jogo. Xiaobei estava na casa de Juan e se Yao Bing a encontrasse primeiro, ele a libertaria. Mas se o protagonista perdesse, ambos seriam derrotados. E o prota concordou com o cara, determinado a encontrar a sua ex antes do cara. Jino então revelou que o protagonista não estaria competindo com ele, mas sim com o feiticeiro Zan. Yao Bing percebeu que a tarefa seria mais difícil, mas ele estava determinado a salvar Xiaobei. Ele olhou para a casa de Juan, um lugar assustador, mas decidiu que não tinha mais medo de nada e faria qualquer coisa para salvar a sua amiga. O prota disse que tinha uma condição e que todos deveriam entrar juntos, então ele aceitaria todas as condições do seu amigo. Ao perguntar a Gu Shuai se ele havia perdido completamente a coragem e como ousava fazer tal oferta, o protagonista recusou-se a ouvir o seu pedido. Ele perguntou se o mesmo também estava com medo de entrar, sabendo que nenhum deles poderia o acompanhar, chamando ele de covarde. E Jin sugeriu que o protagonista, se tivesse com medo, deveria ir todos juntos, assim poderiam derrotar o desafio. Ao deixar o local, seu amigo perguntou se haveria fantasmas ali, ao que Jin respondeu afirmativamente, questionando por que deveriam seguir com o protagonista. Considerando a ideia absurda, mas o mesmo encorajou, dizendo que o fantasma obedeceria e não causaria dano a ninguém, garantindo que tudo estava seguro. O prota observou o cara e seus amigos, percebendo que estavam muito assustados e não queriam seguir adiante. Questionando o motivo de terem o trazido para o parque, pensando que o covarde de Gu Shuai ajudaria a ganhar mais pontos de medo, permitindo-lhe fazer algo bom pela primeira vez. Shuai explicou ao protagonista que aquela casa fantasma era para assustar e que todos saíam de lá aterrorizados, e mesmo disse ao prota também que se ele se ajoelhasse e pedisse desculpas, seria misericordioso e deixaria ele embora. Mas o prota viu que o sistema começou a registrar pontos de medo de Gu Shuai, o que era positivo e estava ajudando. O prota então perambulava pela casa convencido de que não estava com medo e que deveria encontrar a sua ex rapidamente para saírem juntos e salvá-la também. Mestre Zen disse ao protagonista que havia se esforçado muito para ressuscitar o fantasma e que alguém como ele não teria a menor chance. Zen pensou que também deveria transformar o protagonista em um para compensar a sua perca e que ninguém saberia. Nesse momento, enquanto o prota e Shuai vagavam pelos corredores, alguém agarrou a perna do mesmo inesperadamente, assustando ele. Shuai estava apavorado e disse ao protagonista que um fantasma viu-o agarrado pela perna e que não queria soltá-lo, e também, incapaz de se acalmar, pensou que estava condenado e que o fantasma que o tocara não deixaria mais. O prota, cobrindo a boca de Shuai, pensou que ele estava fazendo muito barulho e que o fantasma poderia ouvir os seus gritos, ferindo todos. Então o protagonista percebeu que continuava acumulando pontos de medo de Shuai e logo alcançaria a quantia necessária para comprar os itens. O manequim agarrou a mão de Shuai, que se assustou, mas o protagonista mostrou que era falso, pedindo para o mesmo olhar de perto. Contudo, Yao Bing ouviu um som atrás dele e ao se virar ficou intrigado. Shuai também olhou e
percebeu que havia muitos fantasmas na casa de Juan, que estavam prontos para se vingar da invasão, e Yao Bing confirmou que Gu Shuai não estava mentindo, e questionou se realmente precisava enfrentar todos aqueles fantasmas. Zen tranquilizou o protagonista e Shuai, dizendo que enquanto ele estivesse lá, os fantasmas não os tocariam, pois tinham medo do dono da casa, e Zen percebeu que poderia também haver outros fantasmas convocados e pediu cautela, observando uma criatura se aproximando lentamente de Shuai. Paralisado de medo, o valentão não conseguia se mover quando o fantasma apareceu atrás dele com uma espada em mãos, o ameaçando. O fantasma continuava a seguir Gu Shuai e os alunos não compreendiam suas intenções. O professor disse a Gu Shuai para não olhar para trás, prometendo salvá-lo, garantindo que o fantasma não poderia fazer nada contra o cara. Mas Shuai, aterrorizado, implorou por ser salvo rapidamente, temendo ser ferido pelo fantasma, ao que o mestre Zen respondeu prontamente, assegurando que tudo ficaria bem. Ele iria confrontar o bicho e se perguntava como um daqueles ousava se aproximar deles, prometendo que agora os mandaria de volta e o puniria. O mestre Zen brandiu a sua arma, lembrando-se de como ela sempre ajudara nas batalhas contra fantasmas, sendo muito poderosa. A arma do mestre voou ao lado de Gu Shuai diretamente em direção ao fantasma, e o mestre tinha total confiança de que o fantasma os deixaria em paz dessa vez. A arma do mestre continuava se aproximando do fantasma, e ele estava certo de que o fantasma não poderia evitar aquele golpe, estando definitivamente condenado. A arma tocou o fantasma, mas nada aconteceu, e ele permaneceu atrás de Shuai, recusando-se a ir embora. O mestre Zen ficou surpreso e se perguntou como o fantasma com a espada não havia sido afetado. Shuai esperava que o mestre o salvasse, mas o feiticeiro não conseguia fazer nada e estava incerto sobre como se salvar. De repente, a mão do fantasma começou a se estender em direção ao mestre Zen, que se sentiu mal com a falta de ar, sem saber como derrotá-lo. O mestre Zen ainda esperava por ajuda, mas o bicho era muito mais forte e começou a possuí-lo. O prota, felizmente, continuava recebendo pontos de medo do mestre e de Shuai, e o equilíbrio de Zen estava quase cheio na quantidade necessária. Alguns segundos depois, o protagonista acumulou milhares de pontos de medo no sistema, acreditando que era hora de derrotar todos aqueles monstros. Ele sacou uma espada com talismãs, agradecendo aos amigos por terem ajudado a obter a quantidade necessária de pontos, permitindo agora derrotar o fantasma. O prota disse a Shuai que poderia deixar a luta contra o fantasma para ele e que agora iria punir o fantasma por tocar aos seus amigos. O feiticeiro estava inconsciente no chão e o monstro olhou diretamente para o prota, percebendo que ele era o mais forte do grupo. Então, perguntou a Yao Bing onde ele estava indo, destacando que nem mesmo o mágico conseguiu derrotar o fantasma e que deveriam sair dali de imediato. Shuai concordou, dizendo que não era o momento para demonstrar bravura, sugerindo que poderiam fazer isso um outro dia quando não tivessem em perigo. E o mestre Zen sentiu-se impotente e incapaz de lutar contra o fantasma que fazia o que iria com ele, uma derrota evidente. Mestre Zen olhou para o protagonista pensando que essa poderia ser uma oportunidade para salvá-lo, pois não podia contar com mais ninguém. E o prota disse a Shuai que acreditava estar arriscando sua vida para se exibir, prometendo que hoje todos reconheceriam sua força. O bicho olhou para Yao Bing, percebendo o perigo que ele representava e quis atacá-lo de imediato para machucá-lo por sua ousadia e ameaças. Mas o protagonista estudou aquela criatura, descobrindo que ela estava no 5º nível, era masculino e tinha um hobby de comer comidas deliciosas. Todas as informações eram necessárias. O protagonista ficou surpreso e questionou se esse bicho realmente gostava de comer deliciosamente como ele, duvidando se era sério ou um engano. E Yao Bing disse ao bicho para perdoar todos, prometendo bolinhos, pois sabia que ele tinha um bom apetite. O mestre Zen chamou o protagonista de imprudente, perguntando se ele realmente acreditava que poderia negociar com aquela criatura usando comida. O prota ofereceu também sopa ao bicho, afirmando que era melhor que podia oferecer no momento, apesar de não ter muita grana. O bicho permaneceu em silêncio, olhando para o prota e Shuai, pensando que estavam condenados e que Yao Bing era o idiota. O prota olhou para o bicho, percebendo que ele estava errado e que o monstro não deixaria ir. O bicho começou a caminhar em direção a Yao Bing e mestre Zen, que fechou os olhos, aceitando que estavam condenados e que cometeu um erro, esperando a punição. Mas de repente o mesmo abraçou o protagonista, dizendo que realmente queria todos os pratos oferecidos, ficando feliz com a promessa de sopa e bolinhos. Yao Bing, vendo o sistema, quis dar ao bicho o que ele queria, pois cumpriria sua promessa e libertaria o mestre Zen. Jino disse ao amigo mágico que deveria liberar o fantasma, que todos deveriam estar dali antes que fosse tarde demais. Nesse mesmo instante, o protagonista começou a ouvir sons atrás dele, percebendo que o mestre Zen havia cometido um erro. E ele estava atacando em vão, e Yao Bing quis entender o que estava rolando atrás dele e se virou ao ouvir sons vindo daquela direção, com alguém ainda gritando. O prota percebeu que alguém começava a aparecer atrás dele sem conseguir identificar quem era. Lentamente, um fantasma muito assustador se moveu em sua direção, correndo rapidamente em direção ao prota e seu amigo bicho, enquanto sorria sinistramente planejando algo. Shuai, apavorado, disse que aquele fantasma era extremamente assustador, mais do que esperava, capaz de amedrontar qualquer um que estivesse ali. Jino comentou que era isso que ele estava esperando do cara, chorando que o protagonista certamente estaria condenado e não conseguiria escapar, sendo este o seu castigo. Jingo pensou que o fantasma era muito mais forte que Yao Bing, não sendo um oponente fraco que pudesse ser derrotado tão fácil. O fantasma continuou caminhando em direção ao protagonista, acompanhado de um aliado, prontos para cumprir as ordens do chefe e punir o insolente do protagonista. E Shuai estava contente, pensando que o prota finalmente morreria e ninguém poderia ajudá-lo, fazendo o mesmo refletir sobre as consequências. O fantasma envolveu o protagonista, pretendendo lidar rapidamente com ele para ajudar o chefe a executar o seu plano.
sentindo-se satisfeito com isso. Ao abrir a boca, todos pensaram que ele queria acabar com Yao Bing, percebendo que essa era a chance de destruir o adversário de uma vez por todas. Shuai incentivou o fantasma a acabar com o sujo Yao Bing, garantindo apoio na batalha, esperando que o fantasma fosse mais forte. No entanto, de repente o fantasma caiu aos pés do protagonista, dizendo que era uma honra servi-lo e estava pronto para atender a qualquer pedido. O fantasma revelou ao protagonista que ele era o seu chefe, disposto a cumprir qualquer ordem prontamente, e Jingo perguntou ao mago Zen o que havia acontecido, pois o fantasma parecia forte, mas agora estava submisso aguardando uma explicação, e o mago respondeu a Jingo que, embora o fantasma fosse poderoso, ele não era o sinal principal e não podia fazer nada contra o protagonista. Nesse momento, Jingo deu um forte tapa no rosto do mago, chamando o mesmo de mentiroso por enganar o seu brother. Yao Bing interveio dizendo a Jingo e ao mago Zen que poderiam resolver os problemas depois, mas que agora precisavam saber onde é que estava Xiao Bei, e o fantasma se virou percebendo que o chefe Yao Bing deveria lhe dar uma ordem, que ele cumpriria sem decepções. De repente, o fantasma avançou rapidamente em direção a Shuai, entendendo o que o protagonista queria dele, mas se preparou para puni-lo, e Shuai implorou a Yao Bing para não matá-lo, reconhecendo seu erro e prometendo se comportar, desejando que todos ficassem felizes. Jin ameaçou por Shuai, dizendo que se ele falasse mais uma única palavra, acabaria com ele, dizendo que não deveria pedir misericórdia ao protagonista, e o fantasma então golpeou Jin no rosto, silenciando, considerando seus amigos cruéis por quererem machucar o chefe. Shuai então revelou ao protagonista que Xiao Bei não estava lá, que tudo era uma brincadeira e que ela estava no karaokê se divertindo, e Yao Bing pensou que se Xiao Bei realmente estava no karaokê, algo estava errado, indicando a Shuai que eles deveriam ir embora. Todos então começaram a fugir da casa de Yuan, acreditando que o protagonista lhe havia dado chance e os perdoado, precisando sair rapidamente para se salvar, e o protagonista ordenou ao fantasma que o seguisse, informando imediatamente se eles agissem de forma suspeita no parque. O Prota, ao lado do bicho, elogiou pelo bom comportamento, prometendo-lhe uma refeição deliciosa como uma forma de recompensa. O Prota e o bicho saíram de lá, com Yao Bing dizendo ao mesmo que estava feliz por ter encontrado um bom amigo e que cumpriria sua promessa, e o bicho sentou-se à mesa comendo os pratos e sentindo-se feliz por após tantos anos poder desfrutar de sua atividade favorita, enquanto Yao Bing via isso como um milagre. O Prota olhou para o sistema buscando informações sobre a sua nova tarefa e a recompensa por completá-lo. O sistema parabenizou Yao Bing por derrotar o bicho principal, concedendo-lhe imediatamente 100.000 yuans e a construção da primeira mansão para convidados. O Prota percebeu que com pontos de mida ele poderia comprar itens na área comercial, mas questionou a utilidade dos yuans subterrâneos. O sistema respondeu que o proprietário poderia descobrir a taxa de câmbio. Entre as moedas subterrâneas e o dinheiro do seu mundo, o protagonista se perguntou se as moedas subterrâneas poderiam ser convertidas em outras moedas. Ele considerava que os tecnólogos eram tão avançados que criaram esse sistema. Ele olhou para o telefone surpreso, percebendo que era verdade. Todos aqueles dinheirinhos subterrâneos poderiam ser convertidos em dinheiro real, o que era excelente. Ele já sabia que capturado mais fantasma e enviando-os para o submundo poderia economizar muito dinheiro, deixando sua mãe feliz. O Prota verificou a sua conta e viu que havia sido carregado com mais de 111 mil, ficando satisfeito com seu saldo atual. Era o aniversário de Mo Xiao, que completaria 16 anos e nascera na época do boi no verão de julho. Yao Bing percebeu que era hoje o dia em que Mo Xiao morreria e que por sorte ele tinha uma nota de falecimento, podendo assim salvá-la. Yao Bing queria escrever o nome de Mo Xiao no caderno para salvá-la, mas não conseguia porque Mo Xiao estava muito distante. O Prota achou isso preocupante e decidiu ir rapidamente até a garota para salvá-la, pois não queria perdê-la. Ele correu até a mesma dizendo para esperar, pois logo a salvaria, e ela viveria muitos anos. O Prota ficou aliviado ao perceber que ainda tinha tempo para salvar Mo Xiao à noite, acreditando que ela não merecia tal destino e deveria continuar viva. De repente, alguém da sala anunciou que a vida de Mo Xiao estava prestes a acabar e que ela e a alma dela deveria ser conduzida ao caminho subterrâneo. Algumas pessoas disseram que havia uma forma de transmigrar a sua alma. O Prota ficou surpreso, se perguntando sobre o que aquelas pessoas estavam falando. Mo Xiao estava deitada dentro de um círculo rodeado por pessoas que discutiam o que fazer com ela. Um homem disse ao Sr. Mo que ele deveria, sem dúvidas, temer que ela não conseguisse seguir o seu caminho como um rato, o que era difícil. O homem disse que Mo Xiao era sua neta e que ele não podia permitir que aquelas coisas tomassem conta dela. Preocupado com a amada neta, ele olhou para sua amada esperando o que ela diria e afirmou que faria o que fosse necessário sem contratar ninguém. O homem disse ao pai que, mesmo estando com todos os obstáculos à sua frente, faria de tudo para que a sua mãe pudesse ver Mo Xiao diariamente, o que era um sonho. O avô então concordou com todas as condições e autorizou o mago a começar, prometendo não interferir. Nesse momento, o protagonista entrou na sala e perguntou à família de Mo Xiao quem eles eram e disse que aquela era a única maneira de salvá-la, e as pessoas agarraram o protagonista dizendo que ele deveria sair da sala e não atrapalhar. Yao Bing disse à família que ele poderia usar um feitiço que levaria metade da sua vida ao submundo para salvar Mo Xiao, e o avô ouviu com interesse, acreditando que o menino poderia estar certo, sugerindo que seu pai acreditasse no cara. O bicho perguntou por que ele ainda não havia tirado o intruso da sala, dizendo que ele estava atrapalhando a salvação de sua filha e mentindo para todos, mas o avô pediu às pessoas que não expulsassem Yao Bing, perguntando se ele podia realmente salvar a amada neta Mo Xiao. O mago perguntou ao protagonista quem ele era e a qual seita pertencia, interessado em saber mais, mas o Prota respondeu que não pertencia a nenhuma seita e que era apenas um amigo, irritado com os métodos antiquados. O Prota contou ao mago que estava ali para explicar pessoalmente a todos o que irritou o mesmo, e ele pediu ao mago que não ficasse nervoso, perguntando se ele poderia fazer algumas perguntas criticando os métodos utilizados. O mago disse que ouviria suas perguntas e que ele poderia perguntar qualquer
qualquer coisa que quisesse saber. Então o Prota perguntou quanto tempo e quantos feiticeiros seriam necessários para que o feitiço funcionasse e salvasse Michelle. O mago respondeu que precisaria de 8 pessoas e 1 hora para lançar o feitiço, garantindo que ela estaria salva. Mas o Prota então disse que o seu método só precisaria dele e alguns minutos para salvar Michelle. O pai de Mo pediu ao mestre mágico que não ficasse bravo, dizendo que o protagonista era apenas uma criança e que deveria se apressar e explicar tudo. Mas o mago não deu ouvidos ao pai de Mo e perguntou ao protagonista como ele salvaria a senhora com um método tão horrível. Yao Bing disse ao mago que usaria a distorção do destino, garantindo 100% de certeza no resultado. E o avô perguntou ao Prota como ele poderia mudar o destino, expressando dúvidas sobre a eficácia do método. O mago disse ao Prota que praticava magia há mais de 10 anos e nunca ouvira falar de alguém capaz de fazer aquilo, acusando o protagonista de estar mentindo. Yao Bing respondeu ao mago que era hora de abrir os olhos e entender que estavam errados. O Prota disse ao mago também que infelizmente ainda havia tempo para mostrar a todos que não estava mentindo. Yao Bing caminhou até Michelle, verificou a sua respiração e percebeu que ela ainda não estava morta, então poderia tentar salvá-la de sua morte iminente. E o Prota percebeu que estava tudo bem e que ela viveria, decidindo que salvaria sua amiga sem perder um segundo para garantir que a chance de sucesso não diminuísse. Nesse momento, Yao Bing se aproximou de Michelle por um instante, dizendo-lhe que havia concluído o feitiço e que não os incomodaria mais e sairia do quarto. As meninas comentaram que o Prota havia fechado os olhos por um breve momento, mas o destino deles havia realmente mudado drasticamente. Elas afirmavam que Yao Bing não era apenas um trapaceiro, mas também uma pessoa sem vergonha, capaz de dar falsas esperanças às pessoas, o que era lamentável. O mago perguntou ao Prota se aquilo era tudo, questionando por que Michelle ainda estava inconsciente e como ele explicaria isso a todos. Mas o Prota não respondeu ao mágico, apenas começou a contar e pensou que todos ficariam surpresos acreditando que ele era apenas um mentiroso. O avô ainda tinha fé de que Yao Bing iria ajudá-los, que sua neta poderia voltar à vida, e sentia muita falta dela. E o Prota contou até 2, percebendo que as pessoas ainda não acreditavam em suas palavras, achando que ele estava fingindo de ser um herói. O avô disse ao Prota que desde o início queriam salvar a sua neta, que muito tempo havia se passado e que agora ele daria até sua vida por ela. O Prota contou até 3, refletindo que nem mesmo seu avô acreditava em suas palavras e não se aproximava para salvar a neta da morte. De repente, naquele momento, Michelle começou a se mover e todos perceberam que o Prota não estava brincando. Todos ficaram surpresos sem entender como Yao Bing conseguiu curar a garota. Isso parecia um milagre ou misticismo. O cara achava que o protagonista estava mentindo para todos, enganando eles por muito tempo e não tinha nem saído da casa. Apenas era um pai enganador. O bicho perguntou às pessoas por que ainda estavam paradas, ordenando que expulsassem Yao Bing e deixassem o mágico continuar o seu trabalho de salvar a sua filha. Mas o homem, Sr. Mo, pediu ao chefe que olhasse sua filha, afirmando que Yao Bing não mentiu e que algo estava errado com ela. Tudo parecia místico. Michelle começou a respirar e todos ficaram boquiabertos sem entender como o protagonista salvou a garota com um único toque, parecendo mágico ou até mesmo um anjo. Naquele momento, a garota começou a abrir os olhos, voltando a si, e perguntou, olhando para todas as pessoas ao redor da sala, o que estava acontecendo. Ela se levantou, perguntou à família o que estava rolando de novo, porque ninguém tinha respondido, e ela estava no centro do círculo e que eram todas aquelas pessoas de sua casa. O avô estendeu a mão para a neta, incrédulo com o que havia de fato acontecido, e Yao Bing ter conseguido salvar a sua vida, considerando isso um milagre e um presente de Deus. Ele disse à neta que era bom que ela estivesse acordada e que finalmente ele não presenciaria a morte de sua neta. A mulher abraçou o cara com força, feliz por estar com eles e poder compartilhar momentos de alegrias e felicidade com a família. Michelle perguntou ao avô se ela quase morreu, e como recuperou a consciência tão rapidamente, quem curou sua grave doença. O pai de Mo contou à filha que ela acordou graças ao mestre Kanan, agradecendo pelo longo trabalho, considerando o mestre em seu ofício. E o mágico disse ao pai que não havia necessidade de agradecimentos, pois ele apenas fez o que deveria ser feito, e desejava que a garota vivesse uma longa vida. No entanto, Michelle disse ao avô que o mestre Kanan não salvou a sua vida, não fez nada, e só queria ajudá-lo de uma forma compreensível. Ela então apontou para Yao Bing, afirmando que ele a salvou da morte, e que ela precisava agradecê-lo por não ter esquecido sua amiga. O Prota ainda estava irritado com a família Mu, pensando que não queriam ajudar a neta, desejava sua morte e ainda não acreditavam que ele ajudou Michelle. E ela disse à família que o Prota prometeu salvá-la, e apesar de tudo foi até a casa dela e ajudou numa situação difícil e que era um fato. Yao Bing perguntou ao mestre Kanan se ele revelaria o que havia no pote, interessado em saber o segredo do cara. A garota segurava o pote do professor assustada, percebendo que não deveria abri-lo, temendo a repreensão de Kanan. O pai de Mo disse ao professor que não deveria interferir em seus assuntos, agradecendo por seus esforços e pedindo para não envergonhá-la. E o mestre disse ao pai de Mo que entendia suas palavras perfeitamente e que todos iriam embora agora, e não incomodariam mais a sua família. Yao Bing percebeu que o pai de Mo queria que ela morresse e que o bicho chorando dentro do pote estava preparado especialmente para ela. No dia seguinte, Yao Bing foi para a escola, percebendo que todos os alunos estavam reunidos perto da sala de aula, olhando curiosamente para lá. Eles estavam interessados em saber o que estava rolando e continuavam conversando. Yao Bing ficou surpreso e se perguntou o que estava planejando e por que estavam discutindo sem querer entrar na sala. Ele também se aproximou de um aluno perguntando o que todos estavam fazendo, notando que as meninas discutiam algo com os amigos sem parar. O aluno disse ao Prota que havia uma garota muito bonita na sala que ele nunca tinha notado antes e que não conseguia acreditar que era real. Parecia até mesmo um sonho. O Prota ficou chocado, querendo saber de quem o aluno estava se referindo e se a garota realmente era tão bonita assim, pois logo ele descobriria. Ao entrar na sala, o protagonista percebeu que Xiaobei não estava lá. Sem entender o que havia acontecido e por que ele não tinha vindo para a aula naquela manhã, o protagonista se preocupou, pensando que estava tudo bem com Xiaobei e querendo se certificar de que ela estava segura em sua casa. O aluno comentou que não esperava
esperava que a garota viesse para a aula dele, mas agora ela estava lá. Yao Bing não conseguiria parar de pensar em Xiaobei, sabendo que embora não se comunicassem há muito tempo, ela era sua amiga e ele precisava garantir o seu bem-estar. Naquele momento a porta se abriu e uma garota entrou na sala, pronta para a aula. Era Mu Xiao que entrou, feliz por ter conseguido assistir aquela aula e estudar. O prota ficou surpreso, se perguntando por que ela estava ali e o que ela precisava dele ou o que ele precisava dela. Talvez ela quisesse dar uma informação importante. Uma aluna perguntou a Mu Xiao por que ela estava na sala dele, mas Mu Xiao não respondeu, apenas se aproximou do protagonista para conversar com o mesmo, pois ontem ela não teve tempo de contar a novidade. Mu Xiao ignorou a aluna e se aproximou do prota querendo conversar sobre vários assuntos. Ele queria perguntar por que ela havia sido transferido para sua turma, mas Mu Xiao não deixou, interrompendo mesmo e entregando um pedaço de papel. Ela sugeriu que se encontrasse naquele local à noite para conversarem e o prota olhou para o papel com interesse, reconhecendo o endereço e percebendo que poderia aceitar o convite para o encontro. Ele disse a Mu Xiao que concordava que poderiam se encontrar à noite para discutir assuntos importantes. Xiao ficou muito contente, dizendo que esperaria ansiosa pela noite para se encontrar com o prota. Os alunos conversaram entre si surpresos com Mu Xiao, ignorando o protagonista na entrada e indo direto até ele, considerando-se sortudo. Quando a noite chegou, o prota estava pronto, ciente de que teria que responder as perguntas importantes que Mu Xiao descobrira a verdade sobre seu pai. O protagonista chegou ao endereço à noite, surpreso ao perceber que era um restaurante de elite frequentado por pessoas bem-sucedidas. Ele nunca esperaria ser convidado para um lugar tão sofisticado onde muitos não podiam nem pagar para jantar. Na entrada, alguém disse ao protagonista que Mu Xiao também o havia convidado e que todos poderiam entrar juntos e se sentar, pois todos já estavam lá. Um aluno comentou que não conseguiria acreditar que o prota havia chegado de ônibus, achando isso vergonhoso. O aluno perguntou como Mu Xiao poderia convidar um homem pobre, suspeitando que algo duvidoso estava acontecendo. Yao Bing percebeu que Mu Xiao havia convidado Liu Zigan, mas que queria ver pessoalmente que tipo de confusão ele causaria e por quanto tempo duraria. Quando entraram, Liu disse todas as garotas para ouvirem, mencionando que o protagonista tinha chegado, e elas ficaram felizes em vê-lo. As garotas pensaram em quem ele era, notando que parecia um homem pobre, calculando que a refeição custaria mais de 100 reais. Um amigo perguntou por que permitiram que uma pessoa como o prota estivesse ali, sugerindo chamar a segurança para expulsá-lo, querendo zombar e humilhá-lo. Nesse momento, um cara esbarrou em Yao Bing sem perceber que ele se aproximava por trás. O cara, surpreso, perguntou quem era Yao Bing e como ele ousava atrapalhar, impedindo sua entrada no restaurante. Yuan disse ao amigo que um bom cachorro não deve atrapalhar o dono e deve sempre ceder de lugar, pois essa é a lei entre eles. O prota limpou a poeira de sua roupa e decidiu que não deveria entrar em conflito com aqueles tolos naquele momento, prometendo puni-los mais tarde. Então Yao Bing percebeu que o sistema queria alertá-lo sobre algo e que ele deveria verificar qual era a tarefa para completá-la rapidamente. A missão era pacificar o rei dos bichos e o soberano do território, cujos familiares eram bichos comuns e chorosos, e ele tinha um quinto nível. Yao Bing estudou a missão do sistema, surpreso com a sua peculiaridade, e se perguntou por que essa missão era diferente das outras. Um garoto comentou que havia esbarrado em uma bela mulher na frente do banheiro e que ela era muito linda. Assim que ele saiu, ela o abraçou. Os outros perguntaram se ela era realmente tão atraente e elogiaram a sorte do garoto, querendo tirar proveito da situação. O prota pensou que aqueles garotos eram apenas tolos da escola e que não conseguiam acreditar que as suas vidas sociais fossem tão desorganizadas. Ele começou a usar os seus olhos yin yang, acreditando que assim poderia encontrar o bicho no restaurante e acabar com o perigo iminente. O prota abriu os olhos e iniciou a missão, procurando algum bicho entre as pessoas, alguém capaz de controlar outros mais fracos. Uma mulher disse a Wan Shou que aquele era o pirralho que recentemente havia incomodado e que ele deveria ser punido. Wan Shou ficou furioso e perguntou ao garoto como ele ousava incomodar a sua esposa, prometendo que ele não escaparia de seus punhos. O prota continuou observando o convidado, percebendo que havia algo estranho com aquela mulher, mas ainda não conseguia entender o que era. Wan Shou se aproximou do garoto para bater nele, dizendo que todos os dias ele lidava com pessoas mais insolentes como ele, e que não eram exceção. Liu Zingan perguntou a Wan Shou o que estava acontecendo e por que queria bater no amigo, questionando o motivo de não gostar de alguém tão legal. Wan perguntou ao jovem mestre Liu Zigan se ele estava defendendo aquele atrevido, e ao ouvir que era tudo um mal entendido, disse que ignoraria o incidente e continuaria a diversão no restaurante. Um dos amigos disse a Wan Shou que estava assustado e se perguntou por que não se ajoelhava e pedia desculpas. E o mesmo ficou furioso com as palavras do amigo, dizendo que isso era demais, perguntando por que não queriam deixar o amigo de Liu para trás. E o mesmo perguntou a Wan Shou se ele realmente achava que era demais, e se recusou a ajoelhar-se, desafiando o mesmo a mostrar que isso significava. E o protagonista continuava observando, percebendo que graças ao conflito encontrara seu objetivo. Nesse momento, um homem entrou no estabelecimento, seguido por muitos guardas que vigiavam todas as pessoas no restaurante. E Shou disse ao Sr. Kai que aquele pequeno desordeiro havia ultrapassado os limites, assediando sua esposa e dando ordens desavergonhadas. Os guardas ordenaram que o garoto se virasse para uma conversa especial com o convidado, e o mesmo se aproximou do Sr. Kai, dizendo que a garota estava vestida de forma indecente, culpando ela pelos problemas. O segurança se aproximou do garoto e chutou no estômago com toda a força, suficiente para ensinar uma lição, e o mesmo sofreu muito, percebendo que não deveria ter se comunicado de forma tão desrespeitosa com o Sr. Kai, pois poderia facilmente ser punido. E Leon continuou caindo e colidindo com a parede, enquanto o guarda se sentiu satisfeito por silenciá-lo. As meninas ficaram chocadas, não acreditando que os seguranças do Sr. Kai poderiam ser tão brutais com seus amigos. A garota estava surpresa, questionando de onde vinha aquela crueldade, e Kai perguntou a Wan Shou como resolveriam a situação, ouvindo suas diferentes opções, e Shou sugeriu privar o homem insolente de suas mãos. O amigo de Liu ficou horrorizado ao perceber o problema que havia causado, entendendo como poderia ter cometido tal erro e por que isso irritava sua esposa. Ele se
considerou um verdadeiro tolo. O amigo de Zigan afirmou que o Sr. Kai jamais ousaria referir tal ação, reconhecendo seu erro e pedindo desculpas e ajuda. Liu Zigan se colocou diante de seu amigo querendo intervir e ajudá-lo, mas hesitou, questionando se deveria arriscar a sua própria vida. Talvez fosse melhor não se envolver agora. O amigo chamou o cara de covarde, perguntando por que ele não dizia nada ao Sr. Kai e apenas assistia em silêncio enquanto o insolente era punido. O Sr. Kai brandia uma faca e Zigan permaneceu imóvel, sem ajudar o seu amigo, apenas observando em silêncio, e as pessoas ficaram assustadas percebendo que o homem estava prestes a perder um braço por causa de um único erro. E o Mestre Kai não perdoaria. A mão do Mestre Kai estava prestes a tocar a do homem insolente e quase amputou, mas de repente alguém agarrou a mão do mestre, impedindo o mesmo. Era o Prota que pediu ao Sr. Kai que perdoasse o garoto, afirmando que ele estava apavorado e prometendo que isso nunca se repetiria mais. O Sr. Kai perguntou ao guarda se eles deveriam dar uma lição ao homem corajoso para que ele compreendesse o seu erro, e o mesmo respondeu ao chefe Kai, que entendia o desejo do mestre que agora ensinaria uma lição insolente. O Prota e ele seriam menores após a lição. O segurança levantou a mão querendo atacar o protagonista por interferir nos planos de seu chefe, mas Yao Bing não se intimidou com o golpe. No mesmo instante, o Prota desviou do golpe e lançou o guarda de lado, demonstrando que todos subestimavam sua força. O guarda bateu na parede sentindo muita dor, percebendo que subestimara a força e o poder do aluno. Sendo punido por esse erro, o mestre Kai, dirigindo-se a Yao Bing, ordenou aos seus guardas que atacassem o insolente. Os guardas rapidamente se aproximaram do Prota, prontos para atacá-lo por desobedecer ao chefe e ferir o seu amigo. Apesar disso, o mesmo derrotou os dois guardas com um único golpe, questionando por que eles pensavam que poderiam derrotá-los juntos. O Prota sugeriu ao Sr. Kai que parasse de ordenar ataques e que poderia resolver tudo de uma forma civilizada, mas o mesmo reconheceu as habilidades do Prota, afirmando que não permitiria que um aluno lutasse com ele. Nesse momento, o telefone de Yao Bing tocou e ele se distraiu, curioso para saber quem é que estava ligando. A garota pediu ao Prota para passar o telefone a Zhao Kai, dizendo que precisava ter uma conversa séria com ele. Surpreso, Kai perguntou ao protagonista por que a senhorita estava lhe ligando, mas o mesmo respondeu que não tinha ideia e sugeriu que Kai perguntasse diretamente para mesmo. Kai perguntou ao protagonista se ele já conhecia a senhorita e se poderiam ser amigos, mas o Prota negou ter conhecido a senhorita, sugerindo que Kai fizesse as perguntas só para ela. Ao atender o telefone, a senhorita respondeu Kai, questionando como ele ousava incomodar o seu convidado. Surpreso, o cara perguntou se Yao Bing realmente era o convidado dela, e disse à mulher que se soubesse disso, teria tratado o protagonista de uma forma diferente. O mesmo pediu desculpas ao Prota pelo transtorno causado e o convidou para acompanhá-lo a uma sala VIP para encontrar a senhorita que o aguardava, e o Prota ficou surpreso com a mudança de atitude de Zhao Kai, e seguiu ele até a sala para conhecer a família de Mo Xiao. O homem, o avô da jovem, achou que o protagonista era calmo e gentil, aprovando sua neta por ter feito uma escolha certa, e ele perguntou a Yao Bing por que havia procurado por ele por tanto tempo, e que queria saber. O Prota respondeu que estava pronto para ouvir as suas perguntas e responder, deixando o avô satisfeito com sua atitude, e ele elogiou Yao Bing considerando um jovem esperto e inteligente, e gostou da maneira de pensar. A mulher informou ao protagonista que seu aniversário estava se aproximando e que ficariam felizes em vê-lo na festa dela. Ela disse que aguardava sua presença e o Prota segurou a sua família e que ele prometia comparecer e que cumpriria sua palavra, afirmando que este seria um dia especial para ele. O avô comentou que era uma excelente resposta e que era tudo o que ele queria dizer ao mesmo, mencionando que deixaria algo especial para as crianças que estariam livres para aproveitá-las. Yao Bing saiu do escritório da família Mo pensando que ficaria feliz por Mo Xiao estar se recuperando e que em breve celebrariam seu aniversário. Liu Zigan e seu amigo observavam o protagonista deixando o escritório da família, surpresos e incapazes de entender como ele tinha conseguido entrar lá. O Prota notou que a mesma mulher estava ao lado deles e percebeu que essa era sua chance, não querendo perder a oportunidade com aquela mulher estranha. Yao Bing se aproximou da mulher e disse que ela deveria ficar onde estava sem fazer movimentos bruscos caso não quisesse problemas. Xiao protegeu a mulher com a mão, questionando o protagonista sobre o que ele estava falando, sugerindo que ele poderia estar colocando a sua vida em risco ao dizer aquilo. Mas o amigo de Liu Zigan ficou surpreso, perguntando ao Prota se ele realmente era tão tolo a ponto de fazer tais exigências na frente de todos os convidados. Liu Zigan disse a Yao Bing que ele estava agindo como se nunca tivesse visto uma mulher antes, e como poderia se atrever a dizer tais coisas de uma dama. Mas o Prota, no entanto, insistiu que repetiria sua pergunta e disse à mulher que ela havia ouvido corretamente, mas a mulher começou a tremer. Mas Xiao ficou surpreso, questionando por que ela estava obedecendo ao protagonista e se ela realmente não tinha vergonha. A mulher mostrou a língua revelando presas afiadas, percebendo que não poderia escapar do Prota agora. A mulher começou a mudar de forma, planejando surpreender Yao Bing e fazer com que ele se arrependesse de sua exigência na frente de todos. O amigo de Zigan achou que a mulher era realmente tola, sendo ingênua em um momento antes e agora estava agindo de uma forma completamente diferente. A mulher teve uma ideia e esperava que funcionasse. Ela se aproximou de seu amigo Zigan e perguntou se ele ainda desejava, questionando se havia mudado de ideia nos últimos minutos. Xiao perguntou aos rapazes presentes quem estava observando e solicitou que levassem a mulher embora, afirmando que ele mesmo teria uma conversa séria com ela sobre o seu comportamento. Os guardas começaram a se aproximar para retirar a mulher, enquanto o chefe prometeu puni-la quando estivessem a sós, mas a mulher permaneceu parada diante de seu amigo Zigan, paralisada, esperando por ajuda. De repente, a mulher se transformou em um enorme monstro e começou a estrangular o amigo de Zigan, sem mostrar misericórdia. O homem caiu ao chão apontando o dedo para a mulher, dizendo que ela era um fantasma, questionando como uma senhora tão gentil poderia se transformar em um espírito maligno. Zigan sugeriu que ela estava sob algum tipo de feitiço, provavelmente um truque do protagonista, culpando o mesmo por tudo. E as pessoas começaram a acreditar, lembrando que Gu Shuai brigou com Yao Bing, que forçou ele a tirar sua dignidade na frente de todos. O homem afirmou que tinha certeza de que Yao Bing era o culpado e que medidas deveriam ser tomadas para resolver o problema e puni-lo. O protagonista negou qualquer responsabilidade, dizendo
dizendo a Shell que não forçou a senhora a nada e que queria apenas salvá-la. Ele pediu que respondesse sua pergunta, perguntando a Hank Shell se ele conhecia alguém suspeito. O cara assustado respondeu ao protagonista dizendo que a única pessoa diferente que ele conheceu recentemente foi uma garota no karaokê. Ao ouvir isso, o nosso querido herói fica se perguntando se por algum acaso o cara estava falando de uma garota chamada Xiaobei. Ainda mais assustado, o rapaz disse ao protagonista que estava certo e pergunta se por algum acaso havia alguma conexão entre o comportamento da sua amada com essa tal garota. O protagonista assustado reflete que o bicho chorão acabou possuindo o corpo de Lily e, analisando todas as questões, pergunta por que esse cara estava passando por essas coisas. Alguém puxa a roupa do protagonista agora, dizendo mesmo que ele deveria salvar Lily imediatamente. Nosso protagonista então puxa sua espada enquanto alguns talismãs ficam flutuando em volta da mesma. Em seguida, o protagonista posiciona a espada e é bem no meio da cabeça da pessoa, fazendo com que em questão de segundos a pessoa ficasse paralisada. Quase que na mesma hora a garota fica completamente congelada com uma aura saindo de perto dela. Um rapaz tenta impedir o protagonista, mas o mesmo segura com uma única mão e em seguida grita para o bicho que está dentro da garota dizendo que não importa o quão forte seria ele. De qualquer forma, o protagonista faria com que essa criatura saísse do corpo da garota. Então, o nosso querido herói posiciona um outro talismã sobre a testa da garota agora, e a fera que estava dentro da mesma começa a sair com um tom de gargalhada. Em seguida, quase que na velocidade da luz, a moça consegue atacar o prota com suas garras. Para o azar do nosso querido herói, o ataque acaba atingindo bem no meio do seu rosto, fazendo com que ele ficasse marcado. E não satisfeita com esse único golpe, a mulher parte para cima do protagonista com um olhar mortífero, e o marido da mulher grita para o prota, alertando mesmo para que tivesse muito cuidado, caso contrário, ele iria de vala. A mulher continua indo para cima do protagonista, dessa vez com mais ódio do que nunca. Com muita destreza, o nosso herói com uma única mão acaba golpeando a cabeça da moça. Com isso, ela cai ao chão já e o protagonista, de alguma forma, consegue arrancar aquela aura. Olhando para a mulher no chão, o protagonista segura a aura do bicho. Em seguida, com sua força e poder, ele faz aquela aura obscura desaparecer sem o menor dos esforços. Logo, uma vez aparece na frente do protagonista dizendo que ele havia completado a missão finalmente. Nosso herói, ao observar aquilo, limpa suas feridas enquanto reflete que já era hora disso acontecer. O marido da mulher, abraçado com a mesma, pergunta como é que ela estava agora e se poderia ficar tranquilo. Ao que o protagonista joga sua blusa para o cara cobrir a sua esposa, dizendo mesmo que ela estava bem e que não deveria se preocupar. O rapaz, agradecendo ao protagonista, diz que sempre será grato e que se o mesmo precisar de sua ajuda, basta apenas contactá-lo no futuro. Ele se retira dali enquanto o rapaz de cabelos cinzas olha para o protagonista, dizendo ao mesmo para lhe chamar quando estivesse com problemas. Mas o nosso herói com um sorriso diz ao Sr. Kai que não precisava lhe agradecer, que na realidade ele precisava de uma ajuda sim, para encontrar uma amiga sua que estava trabalhando ali. Então Kai responde na hora ao protagonista para que este esperasse na sala VIP, pois iria enviar alguém para buscar a garota. E o nosso querido herói, com um sorriso, apenas rebate dizendo que compreendeu. E com isso o cara se retira dali, deixando o protagonista sozinho. O rapaz chega agora na sala onde o velho estava, sentado em uma poltrona, que pergunta como é que o protagonista serviu. Ao que o mesmo com um olhar confiante disse que o protagonista é realmente muito valente e inteligente também, e que com toda certeza seria útil para eles no futuro. O careca disse que o protagonista com toda certeza se converterá em um homem iminente e que o cara de cabelo cinza deveria ficar de olhos no protagonista. Ao qual o mesmo, se posicionando, diz que ficará de olho sim e cuidará do protagonista com todas as suas forças enquanto ele ainda respirar. O mestre Kai se aproximou de Yubin e perguntou que tipo de relação ele tinha com Xiaobei. Ele parecia muito interessado em entender os detalhes daquela amizade. Yubin ficou um tanto quanto tenso com aquela pergunta, porém ele sabia que na realidade não poderia mentir de forma alguma. Então ele decidiu que deveria ser bem honesto, mesmo que aquilo o deixasse completamente desconfortável. Yubin respirou fundo e explicou ao Sr. Kai que Xiaobei era sua ex-namorada. Em seguida perguntou por que ele estava questionando aquilo, se havia algo errado, e foi então que o mestre Kai revelou que um dos servos, Rins, tinha mencionado que Xiaobei havia tirado a própria vida e partido desse mundo. A notícia pegou o cara completamente de surpresa e ele balançou a cabeça, negando, dizendo que isso era impossível, já que ela parecia estar saudável recentemente e muito bem, né? Tipo, parecia feliz. O Sr. Kai pediu que ele se sentasse com um tom firme, mas compreensivo, dizendo que era importante ouvir toda a história antes de tirar algumas conclusões precipitadas. Yubin, ainda atordoado e chocado com essa notícia, perguntou o que é que havia acontecido, onde é que estava o corpo de Xiaobei e também todos os detalhes sobre a ida de F dela. Ele não conseguia acreditar que isso havia acontecido com alguém tão próximo e tão importante para ele, e a sua mente disparava com 1000 perguntas enquanto imaginava que poderia ter levado a pobre garota a um destino tão trágico e triste. Kai, vendo o estado do garoto, simplesmente mostrou um laptop revelando que o corpo da garota ainda não havia sido encontrado, e ele explicou que havia imagens que poderiam ajudar a entender tudo aquele ocorrido. No vídeo, Xiaobei foi vista entrando em um carro onde estavam alguns homens vestidos de preto e Yubin achou a cena muito estranha. Ele não reconhecia aquelas pessoas e não entendia por que Xiaobei havia entrado naquele carro esquisito. Era como se faltasse uma peça fundamental naquele quebra-cabeça e ele tinha que entender tudo isso. Yubin então se virou para o Sr. Kai e perguntou se seria possível rastrear aquele carro, dizendo que era urgente descobrir para onde é que a garota havia sido levada e o que havia acontecido exatamente com ela. O Sr. Kai, no entanto, foi honesto, dizendo que a tarefa seria extremamente
extremamente difícil, já que aquelas pessoas pareciam determinadas a esconder qualquer rastro deles. Na manhã seguinte, o pobre cara decidiu ir à escola tentando se distrair, mas a sua mente estava longe, cheia de pensamentos sobre Xiaobei, e percebeu que estava nervoso e tentava, sem nenhum sucesso, afastar aquela preocupação da sua mente. Durante a aula, notou que o Azul, um amigo muito próximo, também estava ausente, o que deixou ainda mais inquieto. No entanto, ele sabia que precisava agir e pensou que deveria se preparar para buscar respostas e que ele não poderia simplesmente ficar parado esperando tudo se resolver. Enquanto tentava organizar os seus pensamentos, o sistema que ele usava notificou de que a sua casa de hóspedes havia sido utilizada e atualizada com sucesso. Com isso, Yubin conseguiu acessar um mapa que poderia fornecer informações importantíssimas sobre o paradeiro de Xiaobei, e ele sabia que encontrar o corpo seria o primeiro passo para resolver toda aquela confusão e se livrar daqueles pensamentos que estavam inundando a sua mente. De repente, Yubin recebeu uma ligação urgente do outro lado da linha. Alguém pediu que ele voltasse para casa de imediato porque sua mãe estava em apuros e realmente estava precisando da ajuda dele. Ele ficou alarmado, perguntando o que é que havia rolado, mas a pessoa parecia hesitar em dar muitos detalhes sobre isso. Ao chegar ao lugar de trabalho da sua mãe, Yubin encontrou a ferida cercada por dezenas de homens armados. O coração dele disparou ao vê-la naquele estado e não fazia ideia de quem é que poderia ter machucado a coitada, mas ele sabia que não deixaria aquilo barato e nem passar despercebido. A raiva crescia cada vez mais dentro dele, mas antes que pudesse agir, sentiu uma pancada forte na parte de trás da sua cabeça. Tudo acabou ficando escuro e ele apagou, caindo ao chão sem conseguir nem reagir. A última coisa que pensou foi em como tudo tinha dado tão errado tão rápido, e Yubin sentiu uma dor muito forte ao ser atingido, mas o que mais incomodou ele foi a covardia do ataque. Ele pensava no quanto aquele homem era astuto por atingi-lo pelas costas, e a sua mãe, desesperada, pediu que ele fugisse e tentasse chamar a polícia, caso contrário os dois iriam de F. Ela alertou que aqueles homens eram perigosos demais e estavam em grande número, o que tornava a situação ainda mais complicada. Mas Yubin, determinado, acreditava que ele poderia enfrentar os criminosos e disse à mãe para não se preocupar, prometendo que protegeria ela e a sua casa e que não deixaria que aqueles caras causassem mais mal a ela. Ele confiava plenamente em suas habilidades, e nesse momento Yubin percebeu que o sistema que ele usava estava carregando algo importante e que ele precisaria esperar um pouco mais para utilizá-lo. Enquanto isso, um dos homens avançou contra ele com uma arma, pronto para atacá-lo. Yubin tentou reagir, mas ele percebeu que a situação estava completamente contra ele. A sua mãe, vendo o perigo, correu para protegê-lo, colocando-se entre o filho e o agressor. Ela fechou os olhos, pronta para enfrentar o que quer que viesse, enquanto o homem levantava a arma completamente de uma forma ameaçadora. Antes que o golpe pudesse acontecer, a polícia chegou de inesperado, pegando todo mundo de surpresa. Os agressores começaram a gritar, sentindo dores misteriosas, e algo estranho aconteceu. O homem que estava prestes a atacar a mãe do Yubin deixou a arma cair e parecia completamente paralisado, o que era esquisito. Os outros criminosos começaram a questionar aterrorizados que tipo de magia estava impedindo seus próprios movimentos, e ninguém nem conseguia entender o que estava rolando naquele lugar. Yubin, observando a confusão, notou uma chave caindo no chão e aproveitou o momento para pegá-la. Ao mesmo tempo, sentia que estava ganhando pontos de medo no sistema. Ele viu ali uma oportunidade e disse aos criminosos que chamassem o chefe deles, pois ele queria discutir algo muito importante. Depois de garantir que a sua mãezinha estava completamente segura, o prota levou para a casa e lá ele pediu que ela descansasse e deixasse tudo com ele. Apesar da preocupação dela, ele prometeu resolver a situação e voltar completamente em breve. Antes de sair, Yubin ainda tranquilizou a sua mamãe, dizendo que em breve poderiam almoçar juntos e que ele cuidaria de tudo e que ela poderia relaxar. Fica tranquilinha. Ele estava determinado, pois qualquer um que machucasse a sua família enfrentaria severas consequências e não sairia impune de forma alguma. Ninguém escaparia sem pedir desculpas. Ao sair da casa, Yubin encontrou um homem que parecia estar esperando por ele. Ele o reconheceu como o diretor Hulk, se aproximou e confirmou a sua identidade. Yubin estava intrigado, mas decidido a entender a razão daquela conversa inesperada, e quando perguntou quem ele era e por que estava tão interessado nele, o diretor respondeu parecendo satisfeito com aquele encontro. Ele se apresentou como Ho Min e confirmou que estava feliz por finalmente conhecer Yubin pessoalmente. A conversa tomou um rumo sério quando Yubin mencionou o ataque à sua mãe, e ele perguntou diretamente por que é que os homens de Ho tinham feito aquilo e como ele planejava se responsabilizar pelos atos dele. Ho Min, sem nem hesitar, explicou que havia comprado a área onde Yubin e sua família viviam e que eles precisariam se mudar. Ele ainda disse que isso era uma regra e que eles não estavam brincando. Além disso, ainda mencionou que Yubin deveria se sentir grato por eles não terem acionado a justiça para obrigá-los a sair à força. Yubin ficou chocado com a arrogância do cara e pensava no quanto aquelas pessoas eram insolentes e se perguntava como é que ele resolveria essa situação agora, já que envolvia a justiça, né? Não era mais com as próprias mãos. Yubin, com raiva, gritou para Ho Min que ele e seus homens eram insensíveis, só pensando em negócios e ignorando completamente a vida alheia e o cotidiano das pessoas que viviam ali. Ele estava prestes a despejar tudo o que pensava, mas Ho Min o interrompeu, começando a falar sem nem parar. Com um tom ameaçador, o cara perguntou se Yubin realmente achava que podia lutar contra ele e escapar ileso, e ainda afirmou que mesmo que Yubin conseguisse, a sua mãe não
teria a mesma sorte, e isso seria um grande erro da sua parte. A mãe de Yubin, indignada, disse a Ho-min que estava impressionado com a falta de vergonha dele em ameaçar alguém tão abertamente. Ela ainda comentou que jamais imaginaria que ele, que parecia ter características mais nobres, fosse capaz de algo tão baixo. Ho-min, surpreso com aquela declaração, se virou para encarar a senhorita que havia acabado de chegar. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali e disse que estava feliz em vê-la, mas não sabia que ela viria para aquele lugar naquele dia. Enquanto isso, Yubin estava confuso com a aparição da mulher e questionava por que ela estava lá. Ho-min parecia igualmente desconcertado, perguntando se a garota realmente tinha vindo para ajudar Yubin. Ela, por sua vez, ficou satisfeita por ter chegado no momento exato que ela precisava, dizendo que poderia agora restaurar a ordem do lugar, já que Ho-min havia causado uma enorme confusão e já estava de saco cheio de tudo aquilo na real. Gu, a garota, confrontou Ho-min diretamente, chamando ele de ex-general do grupo Tang, e perguntou se ele realmente achava certo abusar da sua autoridade daquela forma que ele estava fazendo. Ho-min, tentando se justificar, explicou que a sua intenção era evacuar o prédio, mas Yubin e sua mãe não queriam sair de forma alguma. Ele parecia frustrado com a insistência entre eles e comentou que não entendia por que Gu estava ajudando aqueles dois. A situação ficou ainda mais tensa quando Ho-min mencionou que a sua corporação Honggan estava disposta a pagar indenizações justas a todos os moradores, compensando todo mundo pelos danos causados e também por fazer ele sair da casa. Gu deu uma risada cínica, respondendo que Ho-min parecia uma pessoa muito generosa e honesta, mas que ela sabia que as suas intenções não eram tão puras quanto ele fazia parecer com aquele papinho. Mesmo assim, ela afirmou que respeitava pessoas com aparência de honestidade, e Gu continuou dizendo que se tudo tivesse pronto, o prédio poderia ser ocupado e os negócios de Ho-min poderiam começar sem nenhum menor dos problemas. Essa declaração deixou o cara em choque e ele percebeu que os seus planos estavam saindo do controle e que dizer a verdade agora poderia complicar ainda mais as coisas. Nesse momento, uma escavadeira começou a se aproximar do lugar e Gu, sem nem hesitar, se colocou à frente, dizendo que ela estava ali para ajudar Ho-min a começar a construção. O cara ficou paralisado, percebendo que havia cometido um erro, e olhou para Gu tentando encontrar palavras, mas ele não conseguira. O seu rosto mostrava que ele estava lidando com a situação, que ele havia saído completamente de suas mãos agora. Yubin, intrigado, perguntou por que Ho-min parecia tão infeliz, e ela explicou que as autoridades tinham planos para transformar aquele lugar em uma zona industrial e que era por isso que Ho-min estava tentando reduzir o preço da área para comprá-la e também realizar uma grande parte de um projeto de construção. Porém, Gu afirmou que não deixaria isso acontecer, pois ela sabia que as pessoas dali estavam acostumadas com suas casas e que não queriam abandoná-las de nenhuma forma. Tentando minimizar a situação, Ho-min disse a Gu que tudo aquilo era apenas uma ordem e que não havia nenhum motivo para se preocupar e que ele resolveria tudo de uma forma que todo mundo fosse ficar feliz e contente com o resultado. Gu, no entanto, não parecia nada convencido e ela questionou por que ele tinha parado os trabalhadores e sugeriu que talvez ele estivesse hesitando por não ter poder o suficiente para enfrentar aquela situação como um homem de verdade. Nesse momento, Ho-min foi interrompido por Hwang Kai, que alertou que era preciso resolver a situação rapidamente, pois eles não podiam perder aquele projeto no qual haviam investido tanta grana. Antes que qualquer um pudesse agir, tanques começaram a se aproximar do lugar, enviados em nome de Gu. A chegada dos soldados aumentou a tensão, deixando claro que ela estava disposta a usar todos os recursos que fossem necessários para proteger as pessoas que viviam ali e também garantir que os seus direitos fossem respeitados e preservados. Os soldados, sob ordens da senhorita Gu, apontaram as suas armas para o diretor Ho-min e eles o pressionaram, dizendo que ele deveria explicar à senhorita todos os seus planos, pois ela estava no comando. Ho-min, visivelmente desconfortável, tentou justificar as suas ações e um dos oficiais comentou que aquilo não passava de um exercício militar, mas ficou claro que ele não estava brincando. O oficial lançou um olhar para Gu, sinalizando que estava acompanhando a situação de perto e aguardava a reação de Ho-min. Yubin, sem se conter, provocou Ho-min, dizendo que ele era apenas um empresário que não tinha controle sobre a própria situação e ainda perguntou diretamente se a área seria evacuada enquanto os tanques mantinham as suas armas apontadas para Ho-min, e desesperado o diretor caiu de joelhos, percebendo que estava em sérios problemas agora. Ele refletiu sobre como é que havia provocado a ira de Gu com o seu mau comportamento arrogante e lamentou não ter nem cedido antes, talvez pudesse ter tido resultado diferente, né? Ainda tentando salvar a situação, Ho-min disse a Gu que confiava nela para resolver tudo e tentou agradá-la, afirmando que ela estava absolutamente certa e que ele era um homem de negócios sábio e também muito mais do que honesto. Mas nesse momento, um dos trabalhadores informou que estavam prontos para começar a demolição dos prédios ilegais e com a aprovação de Gu, as escavadeiras começaram a destruir tudo. Um a um os prédios foram desmontados peça por peça. Gu observava com satisfação enquanto a construção avançava de uma forma muito rápida. Enquanto isso, Ho-min olhava para os prédios sendo destruídos e pensava no prejuízo e amaldiçoava o momento em que a garota havia aparecido, arruinando por completo seus planos. Em questão de minutos, os trabalhadores completaram a demolição, relatando a Gu que a tarefa havia sido concluída, e ela o elogiou pelo trabalho eficiente, ordenando que os soldados se retirassem agora. Mas um ponto permanecia
dia, a casa de Yubin ainda estava de pé e Ho-Min perguntou por que aquele prédio em específico não havia sido demolido, argumentando que ele também estava atrapalhando os planos, e Gu respondeu com firmeza que Yubin ainda não havia concordado em vender a sua casa, portanto ela não seria destruída, já que ele não tinha aceitado o acordo, né? Nada mais justo. Além disso, ela informou a Ho-Min que todos os outros apartamentos já haviam sido comprados por o investidor Sr. Moose e o dinheiro havia sido transferido para sua conta pessoal. Gu se virou para o Prota dizendo que a sua casa era a última na área, mas que ele poderia ganhar uma boa compensação se decidisse vendê-la. Yubin agradeceu a senhorita Gu, pedindo que ela transmitisse o seu agradecimento ao Sr. Moose, que havia sido fundamental na resolução daquela situação de uma forma pacífica e honesta também. Quando tudo parecia resolvido, Ho-Min tentou encerrar o assunto dizendo a Gu que estava feliz em conhecê-la e que já era hora de partir. Mas o Prota interrompeu, exigindo que todos os subordinados de Ho-Min se levantassem e respondessem por terem machucado a sua mamãe. Ele estava furioso e deixou claro que eles deveriam pagar pelo que fizeram. Ho-Min, tentando se defender, apontou o dedo para Yubin e começou a repreendê-lo, ameaçando mostrar ao Prota o que era dor e vergonha real. Mas antes que pudesse agir, o Prota avançou segurando pelo pescoço e exigindo o pedido de desculpas a sua mãe de imediato. Os soldados intervieram, apontando suas armas para Ho-Min, dizendo que toda aquela confusão era culpa dele. Diante da pressão, Ho-Min finalmente cedeu e se curvou diante do Prota e sua mãe, pedindo desculpas sinceras por todos os seus atos imprudentes. Ele admitiu que havia cometido o erro e pediu perdão. Enquanto isso, a mãe do Prota saiu de casa visivelmente preocupada, perguntando o que havia acontecido e se o nosso herói estava machucado. Yubin a tranquilizou, dizendo que tudo havia sido resolvido e que ele havia protegido a casa e a família e nada mais ameaçaria a segurança dele. Emocionada, a mãe do Prota começou a chorar, dizendo que o seu filho havia crescido muito e que agora ele conseguia resolver os problemas sozinhos, assim como seu grande pai fazia, um homem de verdade. Mais tarde no hospital, enquanto a sua mãe se recuperava, o Prota refletiu sobre tudo o que tinha acontecido e sentiu orgulho por ter amadurecido e conseguido proteger a sua família, enfrentando desafios que ele nunca imaginou que conseguiria enfrentar, coitado. Yubin contou a Kai que a condição da sua mãe havia melhorado consideravelmente e agradeceu por ele ter interessado em saber sobre isso. Ele também prometeu que ajudaria Lord Kai em seu caso, e o cara, no entanto, respondeu que toda aquela situação era culpa da sua equipe e que era completamente inútil e incapaz de proteger a sua mãe contra aqueles canalhas. Yubin, irritado, rebateu, dizendo que se os homens de Lord Kai não tivessem sido enviados, a sua mãe teria sofrido muito mais e que agora ele estava lidando com as consequências sozinho. Lord Kai sugeriu que Yubin voltasse para o quarto da sua mãe e passasse mais um tempo com ela, pois agora, mais do que nunca, ela precisava da presença do próprio amado filho. Yubin seguiu o conselho e foi ao quarto, e ao entrar ficou surpreso ao notar flores ao lado da cama da mãe. Elas não estavam lá minutos antes e ele imediatamente perguntou de onde é que ela tinha saído, né? Ele queria saber quem é que havia trazido as flores, já que quando entrou no quarto anteriormente, elas não estavam lá. Sua mãe, com um sorriso tranquilo, respondeu que talvez tivesse sido Xiao Bei quem as trouxera, e ela mencionou que Xiao Bei era uma boa menina, mas que naquele dia parecia estranhamente diferente. Após se despedir, Xiao Bei simplesmente entrou no quarto brevemente e logo saiu, e ninguém a viu com clareza. E intrigado, Yubin correu para tentar alcançá-la, deixando a mãe confusa, perguntando o que é que estava rolando e por que o seu filhote estava com tanta pressa. No corredor do hospital, Yubin avistou Xiao Bei aparentemente fugindo e ele ficou chocado ao perceber que ela estava correndo, afinal ele pensou que ela estava morta. Confuso, começou a questionar como seu corpo poderia se mover daquele jeito, e Yubin até pensou que algo maior estava por trás daquilo, alguém manipulando os eventos, e decidiu que precisava descobrir toda a verdade, mas antes de qualquer coisa ele tinha que segui-la. Yubin correu atrás de Xiao Bei, seguindo seus passos até um prédio. Ao chegar, percebeu pegadas frescas na entrada e concluiu que Xiao Bei havia acabado de passar por ali, né? Ele entrou no lugar e estava completamente escuro e muito assustador. Era um lugar onde qualquer um poderia se esconder de uma forma fácil. Ele sentiu um arrepio na cacunda e percebeu que deveria ser extremamente cuidadoso, pois ali poderiam existir alguns bichos, fantasmas ou outras coisas. De repente, o sistema do Prota emitiu uma notificação, pois ele havia recebido uma missão: pacificar o rei Yinguang, o primeiro rei do submundo. O sistema informou que o rei Wang, o guardião e classificador das 10 câmaras do submundo, tinha em suas mãos o poder sobre a vida e a morte, e a missão era classificada como de nível extremo, algo que imediatamente deixou o coitado do cara em alerta. Enquanto ele processava essa nova informação sobre quem ele teria que enfrentar, a porta do prédio se fechou com um estrondo atrás dele e Yubin congelou, olhando ao redor, mas não conseguiu identificar quem ou o que havia feito aquele som. Ele sabia que ninguém havia entrado ali ou saído desde que ele estava ali. A temperatura do lugar começou a cair drasticamente e Yubin sentiu que havia algo mais ali, uma presença que claramente não estava feliz com a sua chegada. O cara verificou o
sistema novamente, pegou uma lanterna como ferramenta e decidiu que ele precisava iluminar o lugar para encontrar uma saída. Ao ligar a lanterna, a luz recaiu sobre uma estátua no salão e o lugar estava extremamente escuro. Ele percebeu que o sistema estava tentando ajudá-lo a navegar naquele ambiente sinistro, porém, antes que pudesse reagir, as estátuas começaram a se mover e Yubin ficou horrorizado, se perguntando se os movimentos eram causados por fantasmas possuindo as esculturas ou coisa do tipo, né? De repente poderia ser uma ilusão por inteligência artificial, vai saber. Antes que pudesse tomar qualquer atitude que fosse, alguma coisa agarrou sua perna e ele não conseguiu ver o que era ou quem havia feito aquilo. A sensação gelada e a força do aperto o deixaram paralisado por um instante, enquanto ele tentava entender e como lidar com o terror que estava enfrentando. Yubin olhava para o teto do palácio buscando sinais de fantasmas ou bichos que poderiam estar à espreita e de repente percebeu que monstros e fantasmas começaram a se aproximar de literalmente todos os lados. Bom, agora você achou que estava procurando. Eles claramente queriam eliminá-lo o mais rápido possível, pois odiavam qualquer intruso que ousasse visitá-los. E sem hesitar, o cara acionou o sistema e usou seus poderes, acreditando que poderia liberar o controle que os fantasmas e os monstros tinham sobre o lugar. Para sua surpresa, isso funcionou temporariamente, silenciando o caos ao seu redor. O silêncio no palácio fez Yubin acreditar que aquele era apenas o início de algo muito maior. Ele imaginou que um número ainda maior de monstros e bichos estava prestes a atacá-lo e, como previsto, mais criaturas acabaram surgindo. Ele conseguiu distrair os primeiros monstros que haviam agarrado a sua perna e se sentiu aliviado por ter recebido conselhos cruciais daquele sistema. Contudo, novos inimigos continuaram a avançar, parecendo obedecer às ordens de um monstro principal que estava observando tudo de muito longe. Esse monstro enorme zombou do Prota, perguntando se aquele era todo o poder que ele possuía, insinuando que Yubin não era capaz de nada além de um único golpe. Então o monstro começou a usar os poderes do Rei Fantasma, tornando-se ainda mais perigoso, e o Prota teve dificuldades em se defender, pois os ataques eram incrivelmente fortes. Sentindo-se sobrecarregado, ele gritou, percebendo que precisava de urgente bolar um plano para escapar do palácio, pois o número de fantasmas presentes era esmagador. Enquanto Yubin pensava no que é que ele iria fazer, uma enorme coluna desabou ao lado dele, atingindo vários monstros. Ele aproveitou o momento para se defender, mesmo enquanto tábuas e colunas continuavam a cair ao seu redor. Yubin teve que lutar com inúmeros monstros que o cercaram de todos os lados, e a queda de outra coluna esmagou os esqueletos, fazendo com que eles recuassem. Os monstros restantes, vendo a destruição causada por Yubin, hesitaram em continuar atacando, pois perceberam que ele realmente poderia derrotá-los caso quisesse. E enfrentando a situação de uma forma estratégica, Yubin declarou que apenas o rei do primeiro palácio poderia estar conspirando com tamanha maldade para capturá-lo. Ele desafiou o bicho, dizendo que caso não aparecesse, destruiria uma coluna do palácio a cada segundo, e sem hesitar ele começou a cumprir a sua ameaça, demolindo as colunas uma por uma. Ele advertiu o bicho que se ele se rendesse naquele momento, poderia ser perdoado, caso contrário, até mesmo a estátua sagrada do palácio seria completamente demolida. Yubin garantiu à criatura que as colunas não resistiriam ao seu ataque contínuo e que era melhor ele se render antes que fosse tarde demais. Durante isso, em outro lugar, o mestre Zan e o mago Zan dirigiam o carro, discutindo a situação. O mestre buscava informações importantes e acreditava que aquela noite traria a resposta definitiva. Já o mago, confiante, apagou seu cigarro e tranquilizou o cara, dizendo que não havia motivo para nenhum nervosismo, pois ele tinha tudo sob seu controle. Zan revelou que havia prometido ao cara 10 garotas e uma estátua de ouro, garantindo que aquele plano não iria falhar. No entanto, de repente, o palácio simplesmente explodiu, uma explosão controlada pelo próprio cara. Ele revelou que havia instalado uma bomba relógio silenciosa no lugar como um plano reserva para garantir que Yubin fosse eliminado de uma vez por todas. Orgulhoso da sua estratégia, o mago vangloriou-se do seu plano meticuloso, acreditando que nada poderia dar errado naquela malevolência. Ele explicou a Zan que o tempo do Prota havia acabado e que ninguém poderia impedir a execução do plano insidioso. Mas no momento em que ele saboreava sua tal vitória, Yubin apareceu subitamente atrás deles, deixando eles completamente assustados e em choque. Com um sorriso irônico, o garoto comentou que eles haviam sido muito cuidadosos e que ele estava orgulhoso dos amigos. O mago ficou pasmo, perguntando como Yubin havia sobrevivido à explosão e escapado do palácio cheio de bichos. Yubin, provocante, perguntou calmamente a Zan se ele realmente queria saber por que um homem que deveria estar morto estava agora sentado no carro deles. O choque do cara era evidente, ele mal conseguia encontrar palavras para responder o Prota, e o mesmo refletiu sobre como era possível que ele tivesse saído do palácio do rei Yinguan sem nenhum ferimento ou algum arranhão sequer. Seus irmãos estavam igualmente perplexos e ele apontou o dedo para o caminho à frente, dizendo que explicaria tudo a eles, revelando como é que havia conseguido escapar. Porém, antes que pudesse continuar, um fantasma apareceu de repente na estrada e Yubin se virou para seus irmãos, dizendo que naturalmente o rei não havia perdoado. Em vez disto, o rei apenas o havia obedecido por razões que logo ficariam claras. E a surpresa, rapaziada, foi pra geral, pra mim, pra vocês e pros caras que estavam ali. O mago, percebendo a gravidade daquela situação, abriu a porta do carro em um movimento muito brusco e saltou para fora. Ele viu ali a sua chance de escapar tanto de Yubin quanto da criatura e antes de fugir se virou para o Prota, afirmando que ele não deveria subestimá-lo, mostrando o amuleto que ele carregava. Contudo, antes que Zan pudesse completar a sua fuga, o bicho deu um golpe devastador nele e Yubin, observando a cena, disse que o comportamento de Zan tinha
sido tolo e que ele deveria ter ouvido suas palavras antes. Agora era tarde. O Mago Zen, atordoado, percebeu tarde demais que ele havia cometido um erro fatal. Ele mal notara o movimento do monstro antes de ser atingido. Ferido e sem saída, Zen deixou este mundo e o seu irmão, completamente em desespero, caiu de joelhos diante do Prota, implorando pelo seu perdão. Ele prometeu que nunca mais se comportaria de uma forma imprudente e disse que era sincero esse pedido de desculpas. E o Prota sério respondeu que o perdoaria sim, mas primeiro o irmão dele teria que responder honestamente às suas perguntas. Yubin perguntou diretamente sobre Xiaobei, exigindo saber onde é que ela estava, e ele afirmou que ele precisava de um endereço e que, dependendo da resposta, poderia considerar o perdão do cara. O rapaz, apavorado, revelou que Xiaobei tinha sido trazida para aquele lugar por eles, mas que havia saído de imediato depois, e jurou que esta era toda a verdade e tudo o que ele sabia. Yubin, no entanto, não ficou nada satisfeito e perguntou onde é que Xiaobei tinha ido, exigindo informações que pudessem ajudá-lo a encontrá-la. Era um assunto de extrema importância para ele. O irmão de Zen admitiu que não sabia o certo, mas afirmou que o seu próprio irmão havia encontrado Xiaobei e estava por trás de tudo. Ele não sabia detalhes, pois ele nunca compartilhou tudo com ele. Pressionando ainda mais, Yubin questionou sobre o motivo do suposto mandação própria de vala de Xiaobei e queria saber se alguém era culpado pela sua morte ou se havia algo maior acontecendo, algo maior por trás. Ele havia ouvido rumores de Wai e seus amigos dizendo que Xiaobei deveria morrer, mas não sabia mais do que isso. Enquanto conversavam, os monstros que cercavam o lugar continuaram atacando o irmão de Zen, que implorava para ser poupado. Ele afirmou que sabia de outra informação importante, pedindo ao Prota para ordená-los para parar. Yubin interveio dizendo aos monstros que libertassem o homem temporariamente, e o irmão do cara revelou que haveria uma reunião em alguns dias, onde poderiam discutir detalhes sobre Xiaobei e talvez descobrir a verdade. O irmão ainda se ofereceu para procurar informações para o Prota sobre o tal encontro, pedindo para ser poupado, e o nosso herói, avaliando a proposta, concordou em deixá-lo viver, pelo menos por enquanto. Ele disse que observaria seu comportamento de longe e que essa seria a sua última chance de provar utilidade e honestidade. O cara prometeu começar imediatamente a buscar informações sobre Xiaobei, e com a situação resolvida, o nosso herói voltou ao hospital, sabendo que precisava cuidar da sua mãe, que ainda necessitava da sua ajuda.